existe um comportamento quando a polícia está presente e outro comportamento quando a polícia não está presente. Arriar de porrada, seja quem for. A sociedade não tolera o erro. Não vejo nada que vá nessa direção, só vejo ficar pior. Mas os polícias são pessoas emocionais. É fácil um polícia admitir que errou? Sim, cada vez mais. Há um aproveitamento político das questões de segurança que pode efetivamente pôr em causa a segurança. Aquelas pessoas não vão respeitar a polícia por causa disso. Estamos a falar das drogas. Parece que há um gosto em particular em gerar medo. Portanto, a única solução é legalizar. Não tenho a mínima dúvida que o mundo amanhã é um mundo diferente. Olha, hoje vamos falar de segurança, mas antes de falarmos desses temas, eu acho que era interessante nós abordarmos aqui outro tema, que tem a ver com um bocado uma psicologia humana, né? Porque à partida faz-me confusão. Porquê é que nós fazemos mal uns aos outros? Porquê é que nós nos portamos mal? Portanto, nós somos uma espécie, estamos todos juntos neste planeta, vivemos todos juntos em sociedade, organizados em cidades, em organizações, etc. Pá, e sentimos esta necessidade de fazer mal ao próximo. Isto é do quê? Isto é uma coisa da natureza humana? Mas será que sentimos? Bem, eu percebo a interrogação e se falarmos aí, enfim, não paracamos de metafísica, porque isso deixo para os metafísicos dessa discussão mais esotérica. Diria isto até, eu sendo um homem do direito, começaria por dizer, bem, o direito natural devia nos ensinar a saber nos comportar em sociedade, não é? Sem ter que haver a necessidade de positivarmos regras. Sem termos que escrever e dizer, tu tens, não podes fazer isto. Normalmente até são códigos deontónicos negativos, quer dizer que o que é que não podes fazer? A lei não diz o que é que podes fazer. Ou pelo menos poucas vezes o faz. Normalmente estabelece linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. Sim, a única coisa que diz o que é que podes fazer é podes pagar impostos e tens que pagar impostos. Isto não é preciso dizer. Às vezes dizes o que é que tu tens que fazer. Isso é diferente do que é que podes fazer. O que tens que fazer é imperativo, não é? E portanto, e nós temos um impulso, quase diria, excessivo em criar leis para tudo. Quase como se estivéssemos literalmente estribados em leis em tudo o que fazemos na vida. Mecanizado demasiado a vida. Isto parece-me errado e acho que nós continentais, em particular Portugal, tem um excesso de legislação ao ponto de nós não a conhecermos. Ser quase impossível nós conseguirmos acompanhar não só a legislação nacional, mas depois tudo o que é ordenamentos jurídicos avulsos e periféricos. Mas depois dizem que o desconhecimento da lei não impede que não tenhas que cumprir. Mas depois por isso é que se discute tanto e reclama tanto depois daquilo que chamei a responsabilidade, que é como é que eu posso conhecer do imperativo, da injunção, da limitação, enfim, quando ela é tanta e muda tantas vezes em pouco tempo. Porque não há estabilidade jurídica. E depois para crescer e ajudar a festa temos depois a Comunidade Europeia, não é? Com o Parlamento Europeu, com o Conselho Europeu, em tudo. A emitir regulamentos, diretivas comunitárias, convenções internacionais, bem, é toda uma série de coisas que a dada altura disse, meu Deus, eu não consigo, para eu conseguir acompanhar isto não podia dormir. Então torna-se um bocadinho difícil, como digo, saber a da altura em que ponto é que estamos e para onde é que podemos ir, ou que passo é que podemos dar. Mas recentrando a questão, torna-se um bocadinho, é verdade, quase paradoxal quando o ser humano tem aparentemente esse impulso ou tentação em querer fazer mal ao outro, ou apoucar o terceiro ou o próximo, em não querer dar-lhe a mão e ajudá-lo para que efetivamente ele se levante e possa ao mesmo tempo ser um amparo para ele próprio não cair. E esta lógica pode parecer um bocadinho, como digo, idílico, mas não é. Eu, por exemplo, gosto de olhar e vivo muito bem com os méritos alheios. E esses méritos são uma força motriz para mim. Eu acho que devíamos viver bem, contentes com... Caramba, o Tocha conseguiu crescer na vida. Ganha muito dinheiro, tem uma família feliz. Fantástico. Sim, não é uma coisa muito típica em Portugal. Não é. É um bocadinho... Eu não te dá uma contar a metáfora do caranguejo, não sei se sabem. Os caranguejos portugueses. Como é que é? Mas conta lá. Bem, eu vou ver se não me engano. Então havia um concurso, não era? Da Penha do Caranguejo. E havia um português, né? Tipo português, francês, um inglês e um italiano. E então o francês vinha com uma caixa toda metálica, não sei, armada, que é para eles não conseguirem fugir. O outro dizia, o francês, uma caixa de madeira, mas uma madeira muito forte, que não conseguia bem. E entretanto chegou o português vinha com uma lata de tinta aberta, não é? E eu disse, então, mas tu não vais apanhar nada, que eles vão fugir todos. Não. Tu estás em Portugal. Em Portugal não tem problema nenhum que eles agarram-se todos os outros a puxá-los por baixo. Portanto, aqui não há como fugir. Portanto, eles ficam lá todos em baixo. Eu não gosto de ver assim, exatamente porque não devemos puxar para baixo, devemos puxar para cima. Ou seja, ajudar a fugir. Portanto, isto vindo de uma pessoa ajudar a fugir, naturalmente. Um polícia a dizer temos que ajudar a fugir. Parece que faz um paradoxo, não é? Parece um paradoxo. Mas será que esta cultura tem muito a ver com questões da religião? Ou seja, as pessoas desde há centenas de anos, há 2000 anos, não é? Que são assustados com o inferno e que vais ser castigado. Bem, eu acho que o inferno data de mais tempo, não é? Vais lá mais para trás. Ou pelo menos
cada vez que denominações ou classificações ou nomenclaturas diferentes, não nasce só com a religião católica romana, né? já Sim. antes já era falado Sim, mas nisso. o nascimento de Jesus Mas Cristo isto trouxe é tudo outra. metáfora. Aliás, se formos ver, e permitam-me também desviar um bocadinho ou transviar um bocadinho a conversa, a religião na sua essência, seja ela qual for, tem uma codificação boa, certo? Todas elas, por muito que queiramos ler nas linhas ou nas entrelinhas, elas têm, grosso modo, aquilo que são orientações a um guia para fazer o bem. É um género de lei. Eu não gosto de ver de uma lei, eu gosto mais como um referencial de boa conduta, de sermos altruístas, benfeitores, filantropos, Sim, mas generosos. na nossa lei levas com multas, não é? Levas com penalizações, multas. Na religião levas com outro tipo de multas, que é uma multa mais, digamos, espiritual, não é? Bem, o problema é que quando a espiritualidade voa, que muita gente fosse morta à pedrada, na Claro. forca, na fogueira. Bem, depois aí transviamos um bocadinho aquilo que é a religião. Por isso é que, por exemplo, quando se discute o que é a jihad islâmica, não é? Normalmente olhamos para aquilo como algo tenebroso e não é. A jihad, na sua essência, do ponto de vista de definição, é se fazer mais pelo próximo. Então não tem nada de mau, muito pelo contrário, tem de bom. O problema é a O interpretação. problema é a instrumentalização destes poderes, destas culturas, desta capacidade de mobilizar e controlar massas. E também um bocadinho o jogo manicaísta entre o bem e o mal. Andamos sempre nesta coisa entre o branco e o preto e, portanto, está sempre cheio do ponto na conversa em colocar sempre, para termos o bem, temos de ter o mal. Não podemos ter algo que fica ali ao meio. E o que é que chamaríamos a isto? Alguma coisa, uma outra coisa que não o bem e o mal, não é? Certo. E, portanto, no fim do dia é uma questão de decisão. Entre fazermos o bem ou o mal. Todos nós temos esse potencial. Essa capacidade de Mas sermos bons ou sermos maus. ou a nossa incapacidade de ver o cinzento, não é? Ou a incapacidade de vermos o Tons de cinzento cinzento. também. Sim. Porque se calhar não é Todos os censurável tons de eu ser neutro. Porque é que eu tenho necessariamente de fazer o bem em tudo o que faço na minha vida? E tem que ser merecedor de censura? Se calhar não tenho. Depois está lá a polícia. Para perseguir o cinzento não me parece. A polícia existe exatamente como regulador social também. É, digamos, o barómetro que controla estes contra-equilíbrios, não é? Portanto, quando há desequilíbrios, vem a polícia para equilibrar. Porque sem ordem não há paz. Isso volta à é minha o que questão custa. inicial, não é? Que é, necessitamos de polícia para equilibrar essa Os natureza mais humana. desatentos ou os mais desavindos com aquilo que é Mas conduta, que devia ser uma conduta de respeito, regrada. Sim, da Mas sociedade. tu não sentes no dia a dia que no fundo acabas por ter um papel, portanto, como agente da autoridade, ter um papel um bocado bivalente, ou seja, ou é A ou é B. Certo, não há tons de cinzento na lei, não é? Mas há porque a lei não é cega. E a lei não é estrita. A lei é maleável. E a polícia permite, e depois temos vários tipos de lei, não é? Há leis mais maleáveis, há leis menos maleáveis. Normalmente as leis menos maleáveis têm que ver com a lei penal, normalmente. Porquê? Porque ela tem que ver com compressão de direitos fundamentais. E, portanto, é aquilo que mais dói na pessoa. E, tanto, sobre a qual, o legislador tem uma atenção redobrada em não haver excessos, exageros. Mas aí há muito uma questão de, como tu disseste, de avaliar a situação, né? Um exemplo simples que é passar um sinal amarelo. Eu já leio, mas aí nem é lei penal. Vamos para outro nível de lei. Em que pode haver, aqui deve haver critérios, e há margem para que assim seja, chama-se princípio de oportunidade. E o que não existe no direito penal, porque aí não há oportunidade em agir ou não agir. Temos que agir. E existe o tal dever da polícia agir, só pena no limite de haver sanção para quem não age e tem o dever de agir. A tal punibilidade por omissão. E os polícias têm esse dever genérico de proteção, de salvaguarda, de segurança. Muitas vezes de evitar que aconteça, não é? Ou até de evitar que ela se perpetue. E, portanto, o polícia pode ser responsabilizado criminalmente por não agir quando tinha que agir. Dá lá exemplos concretos que é para ajudar na Dou nossa um questão. exemplo. O polícia, como um bocadinho como o bombeiro, mas o polícia tem uma ampla espaço de dever de garante, digamos assim. O polícia vê alguém a ser roubado, ou na iminência de ser roubado, ou está na iminência de ser violado, uma senhora, uma rapariga, É um rapaz? ou um rapaz, quem seja. E o polícia vê e opta por fazer o quê? Vai a caminho de sair do trabalho, porque o polícia está 24 horas a trabalhar, portanto, se vir um crime, tem que agir, tem que fazer alguma coisa, e opta por fazer o quê? Fazer vistas curtas e ir embora. E a pessoa chega mesmo a ser violada. Ele pode ser punido pelo crime de violação por omissão. Não como autor quem violou, mas por ter tido a possibilidade de evitar que a violação tivesse lugar, porque tinha condições para poder atuar, ou fazer algo mais para evitar que aquilo tivesse lugar, e não fez. Mas ele não terá a tentação de deixar acontecer, que é para apanhar o criminoso, porque antes Não, de haver porque há uma crime, não há tentativa, e a criminoso. tentativa também é punível. Portanto, pune-se Ok. o desvalor da conduta, da ação, não do resultado. Portanto, quando estamos a falar de crimes, são os crimes chamados puros, em que há a ação e há um resultado.
Certo. Às vezes o resultado não chega a acontecer. Eu quero matar o Tocha, não lhe acerto. Mas há punibilidade para a minha tentativa de o tentar matar. Não, mas tu não me querias matar, estavas só a assustar. Estava só a assustar, claro. Não tinhas claro. intenção. Sim. Isso eu tenho que demonstrar. E aí, mas depois Bem, entra-se neste na caso, discussão, estamos não é? tenho que mostrar que eu não queria e que o dolo não era um dolo de matar, era um dolo só de assustar. Ok. Bruno, mas isso já estamos aí para situações muito, E já lá é a parte do muito contorno nacional. óbvias, não é? No plano de contorno nacional ou até disciplinar, existe maior flexibilidade para eu poder, com oportunidade e boa fé, decidir se devo reprimir, reprimendar ou atuar. Existe margem, sobretudo em situações que não são absolutas. Por exemplo, o sinal amarelo. Do momento que se diz no Código de Estrada é no sinal amarelo devemos abrandar e parar. Se conseguirmos, em segurança. Se não conseguirmos segurança, podemos Passar. atravessar. Bem, o polícia pode ter a percepção, naquele momento, de que ele tinha todas as condições para o fazer. O condutor pode achar, na sua percepção, que não tinha. Em que é que ficamos? Não é? Claro. Vai da boa fé, Pode do achar bom que se senso e, travar, acima de tudo, também, vai levar com o carro atrás, não é? por exemplo, do respeito, sobretudo no trato. Mas mais do que isso, o polícia consegue ser um juiz e um árbitro de litígios. Imaginem litígios do foro privado. Acontece muito. Que só são normalmente resolvidos quando não há consenso, portanto há dissenso, em tribunal. Por isso que os tribunais existem, os judiciais, não é? Portanto, eu vou dizer que eu tenho este direito e outras vai dizer que ele tem o direito dele. E os direitos são conflituantes. Portanto, não coabitam os dois. Ou ao meu ou ao dele. Certo? Ou ao meu e o dele, mas com recortes ou naturezas diferentes. O polícia muitas vezes é quem arbitra, mais do que assegurar a ordem pública, portanto, para que eles não andem à porrada, se for muito coloquial, meus senhores, vamos então descer ao mundo, vamos assentar a reais, para vocês têm que se atender. E muitas vezes ele evita sequer, resolve o litígio, evita sequer que as pessoas perpetuem o litígio e tenham muitas vezes recorrer aos tribunais. Portanto, é os tais reguladores sociais. Ele diz logo, olha, vocês resolvem isso, só vão os dois para a choça. Não, isso é quase coação. Isso coação não pode fazer. Vai apelar sempre uma lógica pedagógica, de bom senso, Oh, de Bruno, apelo ao bom senso das mas repara, pessoas. tu disseste logo no início que nós se calhar tínhamos leis em excesso E temos? e temos regras em excesso. Pá, quando duas regras são demasiadas regras, eu já não digo que as pessoas deixem de as E conhecer. porque conflituantes às vezes, que é pior. Pronto, se calhar começa a haver as pessoas têm tendência a ir pelo caminho mais fácil. E quando as coisas se complicam demasiado, vão pelo caminho mais fácil, não faz sentido cumprir aquela regra. Mas o que é que queres dizer com isso? Dá um exemplo concreto. Sei lá, pá, tantas coisas que são regulamentadas, há coisas que são regulamentadas de forma absurda, não é? Portanto, nós temos exemplos, sei lá, em termos... Estás a dizer de regras que não... Mas que não isso fazem temos um muito problema, sentido. se me permitirem intrometer-me, Sim. que é, nada vale de eu estar a criar regras quando defendem elas depois não têm aplicabilidade e execuibilidade. Porquê? Porque tornam-se lei morta. Porque ninguém vai cumprir com aquilo. Isso, eu não tenho como andar a chicotear e a vergastar quem não as cumpre. Não dá. Não é possível. E eu podia-vos dar inúmeros exemplos de leis que nunca chegaram a dever. Tiveram luz do dia, mas não deixaram de ser, vou-me socorrer de uma palavra, enfim, do Sr. Presidente da República, panfletárias. Porque não vão servir para nada. Estão lá a embelezar muito bem o quadro legislativo, mas não os aplicam. Portanto, se as pessoas não tiverem aquilo que é a convicção de que aquela lei faz sentido, elas não vão seguir, não se vão conformar com ela. E, portanto, a da altura elas desaparecem. Ou permanecem em vigor, mas não são Ou aplicadas. seja, tem que haver um consenso social para a aplicação da lei, Claro. não é? Tem que fazer sentido, socialmente. E tem que haver condições para que ela possa ser executada, ou aplicada, ou cumprida pelos cidadãos. Não é? Portanto, eu lembro-me, por exemplo, quando foi a questão das limpezas dos terrenos, por causa dos incêndios, não é? E, portanto, isso foi colocado, digamos, em lei, havia multas para isso, E há gente multada por isso. mas numa fase inicial nem sequer havia condições para as pessoas conseguirem limpar os terrenos. Imagina, não E o que é havia que se fazia? serviço, etc. O que é que se coisas fazia? assim. Alertava-se as pessoas, deixava-se lá um bilhete, disse, olha, tenho que tentar arranjar, havia aqui períodos de, como é que eu ia dizer, para que as pessoas acomodassem a necessidade de ter que o fazer para o futuro. Quase períodos de educação, não é? É um bocadinho uma pedagogia. Disse, olha, tenho que arranjar aqui maneira e tal, nós não vamos autuá-la, a lei acabou de entrar em vigor, existe esta necessidade e pedem para que nós consigamos aplacar um bocadinho aquilo que é, enfim, o trauma, o flagelo dos incêndios, mas temos que entrar nas pessoas por pedagogia, não pode ser à bruta, não é? Nem tudo entra, nós não conseguimos enfiar as coisas pela garganta à força, nem tudo é assim, por muito nós os ameacemos com sanções, multas, não vai lá, isto não funciona assim.
pessoas têm que compreender que é razoável o que lhes estão a pedir. É que para muitos Agora- é mais barato ter a multa do que estar a limpar o terreno. Maltinha, daqui a AI do Tocha, vou interromper aqui uns segundos para te dizer que se às vezes não sabes qual episódio ouvir, vai a frigideira.bitalk.pt e pergunta-lhe. Podes também falar com ela sobre temas que aqui discutimos. Diverte-te e aprende. Bem, elas não são nada baratas. Elas não são nada baratas. Mas quando ainda por cima depois temos maus exemplos a partir do próprio Estado, torna-se difícil depois, entretanto, ao próprio dizer assim, mas para que é que eu tenho que cumprir? Não é? Sim. Eu vejo as faixas de combustível nas estradas, tudo por cortar, tudo por limpar. Vejo terrenos baldios, que são do Estado, que estão por limpar. Até porque agora vem a GNR ou a polícia vem chatear-me. Não é? Porque eu não cuidei, porque falhei, esqueci-me e não consegui arranjar. Às vezes até era isso, arranjar quem pudesse limpar. Aliás, fez-se muito negócio com isso. Porque criaram-se, desmultiplicaram-se empresas de, como é que chama, de Desmatamento. desmatamento, porque foi uma coisa, não é? Porquê? Porque as pessoas já deixámos de ser um povo de agricultores, não é? Eu sou filho de agricultores e nasci na agricultura, nasci na terra. Sou de uma vila da Beira Baixa e, portanto, eu cresci a andar à frente do burro do meu avô e ele atrás no arado. Portanto, eu com 5 anos ia à frente do burro do meu avô. Portanto, eu cresci e amo e adoro a terra. E desde então nunca mais viste burros. Desde então, não vi burros, mas não vi Sim, mas burros para trabalhar. Não, o exemplo Na terra, extremo sim. é. E depois Sim. Ele afastámos-nos está a disso. dizer é que já viu muitos outros burros. Há outros Não, burros. isso continua a haver. Isso há muitos. Continua a haver. Infelizmente. Mas temos que viver com eles, não é? Sim, mas ainda assim, né, eu sinto a percepção das pessoas, não é? Que é, existe um comportamento quando a polícia está presente e outro comportamento quando a polícia não está presente. Tens essa percepção? Tu se calhar com polícia não tens, mas a malta que não é polícia tem. Eu acho que também, especialmente numa fase mais jovem, não é? Em que, por exemplo, na adolescência, quando somos mais rebeldes, etc. E Eu Estamos acho mais que dispostos eu a acho que quebrar isso as foi regras. diluindo. Isso era sinal de respeito, de certa maneira. Não vou estar Respeito ao aqui. medo. Respeito. Acho que é mais por respeito. A polícia não tem para particular Se as- gosto em arriar de porrada, seja quem for. Mas não, se não as- estou a falar aqui em se termos as de pessoas se porrada. sentem intimidadas, já sentido não é de- respeito. Era É medo. respeito. Isso eu não vou me comportar como um bandalho ou como um garoto que é ao lado da polícia. Né? Vou-me saber, vou adequar o comportamento. Epá, vai aqui um carro a 120 km/h, é da polícia, não é um gajo. Não vai ultrapassar. É como aquele nas autoestradas, depois há uma fila que se forma, Eu vai acho que tudo atrás do carro da tudo vai polícia. bater ao trânsito. É uma coisa O impressionante. Quando a trânsito. polícia faz tantas outras coisas que É não apenas o verdade, trânsito. Não, mas Tantas outras coisas. Não, mas isso não é respeito, é medo. Não é? O medo é ser sancionado. Certo? Sim. Mas eu estava lá, penso estamos num sítio público e está a polícia, não é? Sim, toda a Nós nos gente. vamos comportar como, naturalmente, ao bandalhar a coisa como se estivéssemos com um grupo de amigos, eventualmente um bocadinho de forma mais efusiva, mais... Sim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, naturalmente. Até eu próprio, que sou polícia, Sentes-te intimidado pelos polícias. não me sinto intimidado. Eu sei que eu próprio me autorregulo porque, de certa maneira, eu tendo consciência que me podem reconhecer e à data de hoje talvez ainda um bocadinho mais, eu não me represento a mim. Eu represento uma instituição. E, portanto, quando eu ajo mal, o dano que eu vou provocar não é a mim, é à instituição, é à credibilidade da instituição, é à maneira como as pessoas encaram a instituição. Portanto, eu tenho sempre o cuidado redobrado de ter que ser, de certa maneira, um exemplo e um modelo, para que efetivamente não haja comportamentos que possam merecer, desde logo, enfim, uma reprimenda social, e segundo, possam ser exorbitados para que isso possa danificar ou criar dano à instituição em si mesmo e ao Estado, não é? E portanto não queremos macular aquilo que devem ser instituições verdadeiramente e intrepidamente fiéis à ética, e os polícias são, ainda assim, e devem ser referenciais de ética. Sim, isso é Não um é só tema, de chamar-lhes nomes bonitos, não é? é um tema que eu acho bastante curioso, que é, no fundo, sendo um polícia e estar a implementar a lei, não é? Ninguém te pergunta se tu concordas com a lei ou não e tu, pá, tens que implementar a lei e pronto, não é? E, portanto, eu acho esse tema curioso, porque no caso dos... Independentemente No caso de... dos cidadãos é a mesma coisa, né? Portanto, tu podes não concordar com a lei, mas tens que cumprir a lei. Certo. Mas no caso dos polícias, tu tens que implementar a lei, Tem que sancionar impor a os lei. outros, Tem que impor a lei. Exatamente. Ou salvaguardar que ela é cumprida ou respeitada, não é? Portanto, repor a legalidade, não é? De forma assim muito genérica, não é? Mas mesmo se não concordares com aquilo, não é? Não, é estás difícil a ver uma também. coisa a acontecer, tu não podes Mas deixar a de lógica atuar. é a mesma que eu falei há bocado, que é, se eu não compreender, se houver uma compreensão social, uma acomodação social, uma assimilação da utilidade social que aquela norma tem, eu próprio vou ter dificuldade em compreender e aplicá-lo. É, Não é? isso É normal. acontece com frequência. Que é tu falas com, tens
tens um contacto com polícia, não é? Ele claramente acha que aquilo não faz sentido e tem uma conversa contigo. Mas nada, não atua. Pode acontecer. Mas também já Sei acontece, tu que és muito sedutor, mas tens que me ensinar esses truques. ou então também já acontece que ele não concordando manifesta que não concorda e que não faz sentido, mas tem que aplicar a lei. Certo. Se calhar depende do grau de. Entretanto, o Estás que a é que ele falar. vai chamar? Vai chamar ao último nomes bonitos Um gajo fixe. e ao primeiro um gajo fixe. Exatamente. Pois, Volta à no minha limite, pergunta e no inicial. limite, ambos adotaram comportamentos que são corretos e ao mesmo tempo respeitáveis. Porque não é censurável o polícia optar por a via, pelo menos é mais fácil, não é? Porque siga o que está na lei, está na lei. Não tem como sequer pensar muito. O outro acha que efetivamente há alguma margem para que possa ser pedagógico, possa ter aqui alguma margem de correção por via da reprimenda, não é? Ou do alerta para o errado. Alguém que estaciona momentaneamente de forma irregular por foi à farmácia e não devia poder fazer a compreensão. Porque eu parei, mesmo sendo na via pública, porque fui deixar a minha mãe para deixá-la em casa porque tenho dificuldades de mobilidade. Qualquer polícia, mais do que ninguém, é uma pessoa emocional. Eu costumo dizer, porque várias vezes me fizeram esta questão. Então, mas os polícias são pessoas emocionais? São das mais emocionais que há. Porque estão sujeitas, vivem, cheiram, sentem, olham, observam, interpretam. E que são cenários mais hediondos, macabros e negros que uma pessoa pode imaginar. Pessoas mortas, pessoas decapitadas, crianças violadas, idosos completamente brutalmente agredidos ou segregados ou postos de lado, como se fossem lixo. Isto é preciso os polícias terem mecanismos de autorregulação. Estômago. Pois, vamos chamar o que quisermos, é a gíria, para conseguir não se deixar levar por esta corrente negativa de pulsões amplamente negativas que quer queiramos, quer não afetam o nosso bem-estar. É como questionar, então o polícia matou alguém. Vamos sempre presumir que o fez de forma legítima, conforme as baias da lei. Mas independente de o fazer, nas baias da lei, aquilo vai ser sempre traumático para o polícia. Uhum. Para qualquer pessoa. Nunca é natural eu tirar a vida a alguém. Certo. E, portanto, nunca é fácil eu viver, aquele polícia vai sempre viver com aquilo na cabeça o resto da vida. A maneira como ele vai conseguir guardar sem que aquilo, enfim, impacte de sobremaneira no seu bem-estar, é algo que só ele vai poder fazer. Evidentemente com alguma ajuda externa, se ele tiver mais dificuldade. Há pessoas que são psicologicamente mais resistentes, outras menos, mas eu próprio posso-vos dar este exemplo. Eu chorei a chegar a casa com situações que eu vivi, em que as coisas eram tão desumanas que eu fui guardando para mim, não é? Enquanto estava a trabalhar, e quando pude estar sozinho, comigo próprio, libertei. E é tão humano chorar quanto sorrir. Portanto, eu não vivo bem com isso. Aquela coisa os homens, sério, não choram. Não choram, choram. Homem que é homem, ou mulher que é mulher, chora. Como ri, e está tudo bem com isso. Certo. Eu não encaro isso. Por acaso estavas a falar desse tema e realmente uma das coisas que surgiu há pouco tempo, falava-se muito nisso, na área da tecnologia, das empresas, startups, etc. Nestas grandes empresas de redes sociais, né? Por exemplo, como um Facebook, existem departamentos para basicamente retirar conteúdo violento, conteúdo agressivo, não é? E por coincidência, obviamente não, mas tendo em conta esta É um conversa, sensor digital, digamos assim. exato, Sim. é onde existe a maior, digamos, rotação de pessoas, porque as pessoas não aguentam aquele trabalho, né? Portanto, lá está o tema do estômago. Portanto, constantemente a ver imagens e vídeos à distância, num computador, Agora imagina a ver o que imagens, né? Só de estar ou ver um cadáver, ou cheirar o cadáver, ou ver um cadáver completamente desventrado, completamente, imagina um suicídio, ou alguém que caiu para a linha do comboio, aquilo fica aos bocados, não é? Ou ver como eu já vi a pessoa a morrer à minha frente, foi acabada de ser baleada ou esfaqueada, ou ver uma criança que foi acabada de ser violada. Isto são memórias que ficam para sempre. Ou ver uma criança que foi brutalmente agredida com um chicote e amarrada, e, enfim, das coisas, como eu vos digo, das mais escabrosas que podíamos imaginar. E nós vamos vendo isto sucessivas vezes ao longo da nossa vida profissional. E por isso é que eu digo que o desgaste psicológico é muito maior que o desgaste físico. E depois, mais do que isso, estamos permanentemente em tensão, sujeitos àquilo que são cenários potenciais de risco, de imprevisibilidade, ao ir para o desconhecido. Isto, quer queiramos, quer não,
faz com que os polícias estejam tensos. Normal, porque não sabem o que é que vão enfrentar, não sabem o que é que vão encontrar, não sabem se vão ter tempo para poder avaliar. E às vezes a avaliação é sempre precária ou deficitária porque não temos tempo. Temos que agir. Não podemos não agir. E isso pode nos colocar, às vezes, em situações complicadas. E há aquelas que a maior parte das pessoas compreendem. Olha, E coloca, por isso é que a taxa de suicídios Na polícia é tão grande. é muito alta. É o dobro daquilo que é a taxa normal média das pessoas, da comunidade. mas olha, isso leva aí a um tema que é, nós, por exemplo, ao nível de startups e tudo, dizemos muitas vezes que errar é bom, tem que se aprender com os erros. Claro. Mas acho que diz aí como se diz em todo e qualquer setor. Certo, mas Sim, na mas polícia, errar na com uma polícia empresa. errar- Na polícia errar é um bocadinho diferente, não é? na polícia errar é um bocado mal, A este nível é. porque é aquilo que estavas a dizer, pá, não sabe, vai tomar uma decisão, pode ser uma decisão errada que pode implicar a vida de alguém, No limite. como já aconteceu várias vezes, não é? Sim, não tem que ser a morte da pessoa, pode implicar uma. Mas também temos casos de Basta, morte, não é? privação de liberdade indevida a ele. A pessoa está inocente e está a ser levada, foi Exato. detida, foi presa. Tiraram-lhe as crianças, os filhos, tiraram-no de casa. Não, mas ainda há pouco tempo tivemos o rapaz que foi baleado, não é? Portanto, Uhum. eu não acredito que tenham feito propósito para matar, Qual? não é? O caso do Odeir. Sim, Sim, exatamente. na Amadora. Portanto, ou seja, são decisões que são tomadas sob pressão e eu acredito que são erros, que não seja premeditado, diremos assim, não é? Não, para mim, eu quero acreditar que o polícia nunca tira para matar. Quer dizer, só o fará quando efetivamente não Tem tiver risco. outra hipótese. Yeah. Tanto é que nós todos somos instruídos e eu próprio vos formo, porque sou formador, desde quase que sou oficial de polícia, não é? Portanto, ensinar faz parte do nosso ADN, está nas vísceras, não é? Portanto, todos os dias. Mas tu Seja uma ensinas que errar com o erro se aprende? Com erros se aprende, naturalmente. Agora, há erros que esperemos que não tenham lugar, porque este é um Certo, tipo de erros que não dá para corrigir, não é? Mas E ainda bem que não acontece. é fácil um polícia admitir que errou? Da experiência que eu tenho do polícia organizacional, sim, cada vez mais. Acho que as novas gerações são muito mais críticas. Mas o erro é menos tolerável, não é? E portanto também Naturalmente, o próprio sociedade- polícia, todos, A sociedade não tolera o erro. o erro é menos tolerável para a sociedade e como É. tal o polícia também mas reage nós, de forma já, menos... por A nós polícia tem próprios, muito- somos menos tolerantes ao erro. Sim, mas vocês terão muita dificuldade em admitir o erro porque ele não é tolerado. Ou seja, as pessoas não toleram que o polícia possa errar. E ele pode errar como qualquer outro, não é? Pode, mas nós próprios internamente procuramos exatamente, não estou a dizer, porque fazer vistas curtas ao erro é não querer corrigir. Se nós não corrigimos algo que está errado e alertamos pedagogicamente a pessoa para que do futuro não volte a fazer, aproveitando até também esse exemplo para poder chegar a outros de forma um bocadinho previdente, de forma preventiva, prudencial, nós não estamos a fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho como comandantes é também liderar corrigindo. Não é? Porque só assim conseguimos assegurar que a organização cresce e evolui. Mas tu conheces, tens algum exemplo, por exemplo, de uma situação em que a atuação de um polícia fosse errada e que assumidamente compreendeu-se dentro da corporação que foi uma atuação errada e que ele foi pedir desculpa ou foi reconhecer o erro, dizer, olha, Que é o cidadão? sim, Aconteceu. Eu próprio já assisti. já, Claro. E eu próprio, a posteriori, perante avaliações, a posteriori, não é? ou logo a seguir, eu próprio posso ter feito avaliações erradas que me levaram a agir de determinada maneira e eu próprio me soube retratar e eu próprio lamentar e explicar à pessoa, olha, houve aqui um lapso da minha parte, fiz uma má avaliação, peço imensa desculpa pelo transtorno que lhe causei, isto faz parte, isto é uma polícia humana. A polícia tem que efetivamente despir-se dessa, enfim, porque é como digo, é falível e continua a errar. Acho que essa é a atitude mais pedagógica que poderia haver. Indiscutivelmente. Não é? Sim, é demonstrar também que o erro está lá, não é? Que o erro está lá, é normal. Mas quer queiras, quer não, o erro nunca vai ser tolerável da mesma forma como noutras profissões. Mas compreendem porquê. Mais uma Claro. razão. Mas mais uma razão para que se admita que ele existe e que não há aquela coisa fechada da corporação que eu já assisti, que, epá, Começámos a errar e vamos levar o erro até ao fim. Exatamente. Mesmo com a consciência do erro. Isso não é... E o chefe vai defender e mais não sei quem vai defender, vão todos defender. Não é porque- razoável. Não é assim. E aquelas pessoas não vão respeitar a polícia por causa disso. Vão respeitar se defender a polícia. Eu souber, olha, houve aqui uma má avaliação, seja no momento, seja a posteriori, a pessoa vai dizer, não, estes polícias, independente de postura mais, se calhar, inflexível, rígida que tiveram, mas souberam
reverter e retratar-se. Aliás, essa atitude só faz Isto é com que urbanidade. os cidadãos depois ainda mais fácil seja cumprirem a lei e compreenderem Claro. isso. Porque quando tens uma atitude injusta, depois a pessoa acha que aquela injustiça, perante aquela injustiça, vai cometer outras infrações, Olha, vou-vos dar o exemplo Não é? hoje de manhã. Fui Ou a uma então reunião, que é tudo injusto. que é tudo injusto. fui a uma reunião hoje de manhã e estacionei o carro. E mais à frente estacionou outro carro, que vinha até atrás de mim, num dos 2 lugares para deficientes. Eu ia fardar. Isso é sério. Bati. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia. O senhor viu a placa? Vi, mas só estou ali, vou tirar do registro criminal. Então, penso comigo. O seu avô tem, chega a seguir, ou o seu avô e o meu, têm problemas de deficiência e precisam de vir também tirar o registro criminal. Onde é que eles vão estacionar? Pensei que ias fazer a piada do género, já não vale a pena tirar o registro criminal, que eu digo-lhe já, que já está aqui. Não. Está aqui já um crime. E a pessoa disse: faz favor, tira o carro, porque há pessoas que necessitam mais do que você. Você pode fazer alguns metros, essa pessoa pode não os conseguir fazer. Tira lá o carro. E a pessoa tirou o carro, mas era preciso ter dizer isto. A pessoa sabe. Yeah. A primeira Mas se não reação devia ser: seu polícia, olha, peço imensa desculpa, nem pensei, não vi, olha, já vou arranjar um sítio onde estacionar. Mas que é intuitivo, não é? Eu ainda tenho que estar a explicar para que é que. Enfim, são coisas óbvias. E depois eu adoro aquelas pessoas ascéticas ou que são gaulesamente parvas de querer arranjar desculpa para tudo. A pessoa pode estar aqui a desdobrar-se em argumentos. Não vale a pena estar porque o senhor sabe perfeitamente que não tem razão. Então porquê é que está aqui a tentar justificar-se? Mas vá logo, isso tem razão. E está tudo bem. Eu próprio já fui autuado, eu próprio já fui estacionado. O que é que eu vou dizer? Epá, Pois claro. Mas depois meteste uma cunha para tirarem a Não multa. meti coisa nenhuma, senão isso é crime, isso é favorecimento pessoal. Então. Mas olha, voltando ao tema da lei e de quebrar a lei, há um tema que eu acho que tem muita influência, e agora indo para o trânsito, não é? Portanto, nós nas nossas estradas temos um limite mínimo de velocidade. Ou um limite máximo, peço desculpa, também em alguns sítios temos mínimo. Também temos mínimos. Epá, mas há tantas vezes que o limite máximo na estrada onde nós estamos é estúpido. É demasiado baixo, não faz sentido. E eu sempre, essa cena sempre me chateou bastante, porque o que isso cria é uma percepção das pessoas como aquilo é injusto, a seguir passar um vermelho, estacionar num lugar de deficientes, todas essas coisas começam a ser mais aceitáveis, porque as pessoas já recorrentemente quebram o limite máximo de velocidade. E portanto tem estradas que são, claramente podes andar lá mais que 60 a hora, e está lá a placa dos 60. E às vezes até parece a polícia E de agora trânsito queriam e passa a colocar a multa. placa dos 30, não era? Aqui em Lisboa toda, o centro de Lisboa, não era? Pois, Queriam diminuir tudo para 30. É verdade. Como há em outra cidade, é verdade, tem 30. Eu acho que se ela já é empastelada por várias ordens de razão, não é? Portanto, temos sempre um caos e um frenesim que nos, enfim, a mim causa-me uma dor de barriga ter que ficar parado no trânsito, porque por muito que nós, é o que eu digo, incentivemos a utilizar transportes públicos e a não levar o carro, e ir de bicicleta. A questão é que a bicicleta em Lisboa é sempre um problema, porque é uma cidade de colinas, estamos sempre um problema. Também há as elétricas. Também há as elétricas, é verdade. Mas temos sempre a coisa o que me diz, não, vou de carro. E depois não é só, vai o homem e a mulher. E depois vai o filho, e o outro filho, e levam todos o seu carro. E portanto, obviamente, não há lugar para cá, para toda a gente. Portanto, é sempre, manhã e ao fim do dia, é sempre um problema dos diabos. Quanto mais acrescentar um condimento, que claramente não vai ajudar a que a coisa melhore, não é? Mas a verdade é que temos um sistema que é trágico. E o trânsito é uma das causas principais de morte em Portugal. Vocês tinham noção disso? Uhum. É das mais mortes causa. Continuamos a ter, por muito que façamos campanhas, sejamos sancionatórios, pedagógicos, e tudo isso ao mesmo tempo, continuamos a ter demasiadas pessoas a morrer nas Mas estradas. eu acho que este tema que eu estava a levantar da velocidade, eu acho que contribui para isso. Sim. Porque quando Talvez na Alemanha não há limite, há zonas, às autoestradas que é limite, não há limite. Portanto, A minha Porquê? questão nem Porque é tem não condições de segurança, não há limite. Mas Pode-se depois tem andar restrições noutros sítios. a 200. Tem bastante. Por outro lado, depois há outras que têm. Não, o que tu estás a dizer, repara, e eu concordo com isso, é tu quando colocas restrições em locais que não fazem sentido, estás a incentivar ao não cumprimento. Vamos entrar naquilo que dissemos há bocado, isto não faz sentido nenhum, para que é que eu tenho que ir a 100, não é? Mas repara, depois o que vai acontecer é que também não cumpres com sítios onde faz sentido, e aí faz todo o sentido. Normalizamos a violação. Exatamente. É verdade. Mas vai entregar naquilo que dissemos há bocado, que é... Há um sítio, quando eu vinha de casa,
que é uma via rápida, é uma autoestrada, onde tinham um limite de velocidade de 80. Pá, volta e meia, eu já fui lá apanhado em excesso de velocidade. Volta e meia tinha lá uma câmara, sozinha, a apontar. Agora aumentaram para 100. Já não há câmaras. É exatamente esse tipo de Pode ser a exemplos. 120, na boa. Mas está lá 100, já não há câmaras. Quem é que define e fixa os limites de velocidade? Pois, eu não sei quem é que é. Meu. A Gostava de entidade falar com gestora essa da via. pessoa. Pode ser câmaras, pode ser Estados de Portugal, Pois. depende da via que for. Claro. É como muitas vezes vocês veem coisas escabrosas de ter... Mas para a polícia pode se tornar uma oportunidade, não é? Para aqueles que querem. Não, porque querem eu, ter por multas. exemplo, eu vou-vos dizer, não estou a dizer que todos os meus camaradas, os meus colegas façam isto, eu tenho isto em consideração. Eu, por exemplo, quando levo a cabo operações de radar, controle de velocidade, eu tenho a preocupação de não os colocar com um critério único, ou tendo para base um critério único de apanhar o maior número de infratores. Mas as não, pessoas têm essa percepção, bro. está bem, mas por isso é que Caça eu à estou multa, a né? desmistificar aqui porque eu não me interessa que apanhe 30 condutores em infração. A mim interessa-me orientar essa ação de fiscalização para zonas que são consideradas para mim pontos negros. Pontos negros porquê? Porque houve demasiados Não dá mais acidentes, acidentes. houve crianças a ser atropeladas, houve ciclistas a serem mandados ao chão, e isso sim para mim é uma preocupação. E portanto, eu com isso procuro ser não só sancionatório, naturalmente seremos repressivos, mas ao mesmo tempo o quê? Pedagógicos. Exatamente para evitar que aquilo volte a ter lugar. Sim, eu percebo isso, mas não há um incentivo à multa. Assim, não há... Se Não um, há um incentivo polícia nenhum. de trânsito passa Até mais porque multas, o não polícia sai mais ganha por por isso. causa disso, tampouco. Ok. Se forem infrações tributárias, para quem tenha competência tributária, aí sim o regime geral das infrações tributárias permite e contempla um prémio para o agente autuante. Ok. Portanto, se no fim do processo a pessoa for condenada, parte dessa autuação, dessa coima, é destinada ao agente autuante. Mas já são infrações raras, só no Código Tributário é que ainda existe isso. Antes, em tempos idos, existia isto. Portanto, havia quase um incentivo Há multa. legal a que os polícias procurassem a sanção. Hoje não é assim. Hoje, para o polícia, é relevante ele fazer mais 30 ou 40 ou 50 ou 70, até porque nós nem mensuramos ainda que pudéssemos questionar, e obviamente é algo atuarial e, portanto, não estou a dizer que não olhemos para isso, mas como indicadores de produtividade, não é? Mas eu posso dizer que nem olho para isso como indicador de produtividade. Mas A atuação da existe polícia. isso como Mas indicador existe, de exato. produtividade? Não, relativamente às multas que passam, não. Não? Isto não é tido em Não, linha de não estou a falar de consideração. ti, estou a falar em geral na polícia. Não. Não? Agora, não estou a dizer que Não não haja olho. controle de indicadores. Eu acho que essa ação deve ser natural. No sentido de autua-se porque faz sentido autuar. Emite-se a contratação porque faz sentido autuar. Imagina, se o estacionamento, só o estacionamento em Lisboa daria para eu todos os dias. E o bem que o dia podia ser bem mais longo do que 24 horas. Estava sempre a autuar. Por Uma isso é, coisa por isso louca, é que não é? isso já é delegado nos tipos da EML, não é? Eles é que E passam faz as multas. sentido nenhum porque acho que a polícia deve se desonorar daquilo que, não lhe vou chamar de bagatelar, mas que é, a polícia não pode fazer tudo, não pode estar preocupada com tudo, porque se atua, e é a verdade até esta competência que é ser uma polícia para além da investigação criminal, ser também uma polícia administrativa geral, quer dizer que tudo aquilo que são os mais âmbitos de a natureza ambiental, natureza rodoviária, higiene sanitária, tudo o que vocês possam imaginar, camarários, leis do Estado Central, tudo é controlável pela polícia. E sempre que há um litígio, sempre que há um problema, quem é que é chamado? Ruído. Quem é que é chamado? Polícia. Tinha um acidente? Polícia. O homem com o cão da vizinha que saltou para o meu quintal? Polícia. Portanto, a polícia passa quase quase um ser multidisciplinar. É um ser multidisciplinar. Psicólogo ao mesmo tempo, assistente social, Professor. professor, é verdade, vai dar ações de sensibilização e também formativas às escolas, a lares de idosos, a associações de natureza diversa. Por isso é que eu digo que o papel social que um polícia tem é singular. Não há nenhuma outra profissão. Vai dar aos hospitais, aos centros de saúde, aos profissionais de saúde. Como é que eles devem proteger, o que é que devem fazer, como é que se devem colocar, como é que devem reagir. Temos mais crimes? Que hoje, bem, só os estatísticos podem ou não dar-nos alguma orientação, pistas Sim, relativamente não, a mas isso. em termos de percepção da polícia, as coisas estão A melhores. percepção é diferente. Eu digo porque, sim, a percepção Não é temos diferente. tempo, vamos são à coisas, legislação. são coisas diferentes. A percepção é é a coisa- palavra do ano, não é? Deve ser. Sim, a percepção é um tema interessante, que bate noutras coisas, mas a percepção, olhando para a televisão, olhando para as notícias, olhando para a forma como a informação Então, circula hoje vamos em dia, desmistificar isto e vamos analisá-la em dimensões diferentes. Primeiro, temos uma televisão ou uma capacidade televisiva com uma capacidade amplificadora como nunca tivemos. E, portanto, conseguimos, temos canais ainda por cima que se dedicam muito a esta área em particular,
conseguimos viralizar e amplificar percepções como antes não conseguimos. E portanto, quando eu vejo, vou-vos dar um exemplo, este fim de semana estava a jantar, a almoçar numa zona atrás dos montes, muito bonita, e estava a olhar, e estava a televisão, estava na Correio da Manhã, TV. E eu consigo ver numa hora e meia, nem menos de uma hora e meia, as notícias serem passadas 4 vezes. 4 homicídios, 4 furtos em estabelecimentos, 4 não sei o quê. Eu digo assim, a dada altura... Vezes 4. Vezes 4. Se continuarem a ver isto em loop, vão achar que aquilo já são 20 homicídios. E portanto, a ideia, não é, que nós criamos, não é, isto, sem sequer estar a pensar sobre isso, é que está pelas horas da Mas morte. também está a ver... É tal percepção. Mas estamos a propósito A juntar isso, tudo aquilo que é Facebook desta vida e Pronto, outro tipo de é isso que eu canais. queria dizer, que é, repara, hoje em dia a televisão não é mais do que um amplificador das percepções que são transmitidas pelas redes sociais. Ou seja, como perderam a importância que já tiveram, hoje em dia Agarram só que podem. agarram só que podem e amplificam aquilo Isto que as é redes muito sociais mau para... já estão a dizer, não é? Portanto, isso também traz uma responsabilidade às pessoas quando difundem. Os próprios Quando mídias transmitem as coisas. escritos, digamos assim, as notícias escritas na internet, é sempre com os títulos com parangonas o mais chamativo possível, não é? ou Às vezes enganadores. Cinematográficos, davam quase verdadeiros títulos de filme. Isso como é que é possível? Parece que há um gosto em particular em gerar medo. E isto não é... Não é medo, estão à procura de atenção só. Certo, mas isto não é de quem quer verdadeiramente informar. Não é. Mas isso é natural no ser humano, repara. Nós temos cada vez mais dificuldade em conseguir encontrar sítios de interlocutores que verdadeiramente comuniquem de forma séria, enxuta. Isso o que é que eu preciso saber do ponto de vista de informação? Nós já nem sabemos bem onde é que procurar. O que é verdadeiramente credível? O que é confiável? Por exemplo, a polícia e fico muito contente com isto, vários estudos que foram sendo feitos foram demonstrando que dentro do Estado, perante uma falta de confiabilidade alargada, a polícia, as forças de segurança, em particular a PSP, são a instituição que as pessoas hoje, à data de hoje, confiam mais. Por muito que às vezes digam, bem, estes bandidos que me perseguem, andam sempre à caça da multa, mas mesmo assim continuam a olhar para eles como referências de credibilidade, de confiabilidade. Especialmente quando tens um problema, não é? Especialmente quando temos um problema, aliás, sejam elas boas pessoas, sejam pessoas que às vezes se comportam menos bem, mesmo essas pessoas que têm uma posição maior para cometer crimes, por exemplo, onde é que eles vão bater à porta? Eu ainda ontem estava a ver uma coisa, houve em São Paulo, já ouviram falar do PCC, não ouviram? O Primeiro Comando da Capital, que é uma grande organização brasileira mafiosa, dos maiores do mundo, à data de hoje, relacionada com o tráfico de estupefacientes. E houve um problema das favelas entre duas fações. Tem que ver tudo com dinheiro, não é? Naturalmente. Uma delas ficou encurralada, sabem para que é que ela ligou? Para a polícia. Teve que lá ir o BOP resgatá-los, senão eles já eram mortos. Não ligaram outra fação nenhuma. Nem pediram ajuda ao Batman, não é? E o Bob foi lá? E o Bob foi lá. Não te dito. Porque a polícia Deixa-os não lá vira... resolver os problemas deles. Já ganharam os amigos. A polícia não vira costas, seja Mas a para, ninguém. eu acho que o ser humano está preparado para, desde os tempos das cavernas e antes, para estar alerta para os problemas. Estar alerta para não ser comido. Não é? Uhum. Portanto, daí que ele presta sempre mais atenção aos perigos. Mais atenção àquilo que corre mal. Não é? Ele não presta atenção à banana, não é? Que a banana não vai comê-lo. Portanto, ele presta atenção àquilo que pode ser um som, um ruído, uma ameaça, seja aquilo que for, representar isso. Portanto, eu acho que a comunicação social joga também com isso. Que é o que pega, o que chama a atenção das pessoas, Não é pode... aquilo que é mau, aquilo que são ameaças, aquilo que é Sim, mas que mete depois medo. o linchamento que às vezes a comunicação social também faz de caráter, alimentando avaliações precoces, consolidadas e às vezes, enfim, que são puramente incendiárias ou pirómanas, não é bom. Pá, mas isso não é comunicação social, vai às redes sociais, é exatamente a mesma coisa, se é que não é pior. Nós esperamos da comunicação algo mais sério, não é? Por isso é que existe um código que fala-se tanto em código de ética, não sei para quê. Temos código de coisas bonitinhas, mas depois são... É como lembrar, temos aqui as tábuas de Abraão, não é? Os 10 mandamentos, mas depois... Não há nenhuma lei que proíba. Olha, por acaso é uma coisa que é, ao nível de terrorismo e situações como aquelas que nós vemos, atropelamentos... Ainda vimos a semana passada, não é? Pá, eu sou da opinião
e podem não gostar nada desta opinião, mas sou da opinião que esse tipo de informação não devia ser veiculada. Como, por exemplo, existe cuidado em não se falar, por exemplo, de suicídios, não é? Porque tem aquela ideia de poder ter um efeito mimético, ou, por exemplo, de violações, por exemplo, sobretudo menores, acho que devíamos claramente obviar a comunicar Coisas isto. que não devem ser faladas. Por várias ordens de razão, nem que seja pelo menos a própria vítima não ver que está o seu episódio, a sua situação traumática está a ser passada, mesmo que venha sem nome. Ela vai saber que é dela. E então alguém a vai lembrar, e relembrar, e relembrar. É Sim, completamente e evitável. tens aquele efeito que acontece depois, por exemplo, quando é os tiroteios nas escolas nos Estados Unidos, né? Esses gajos ficam famosos, não é? Ficam famosos e depois muitas vezes até fazem aquilo para ficar famosos, Claro. não é? E, portanto, e a comunicação Percebem que social aquilo vai-lhes dar amplifica. Claro. amplifica a situação. Olha, e por falar em comunicação social, temos aqui a nossa frigideira também, é uma expert em comunicação. Frigideira, estás aí? Eu sei que estás habituado a fazer interrogatórios, mas hoje quem pergunta sou eu. Já foste, Bruno, já foste. Olha, o que é que tens para o Ui. Bruno hoje então, a sua malandra? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Qual preferes, Bruno? Bife. Mas ao bife. Muito bem, o mais suculento. Vamos grelhar. Deixa-me só preparar. Está quase e pronto. A comunicação social contribui para uma percepção pública errada da polícia? Consegue fazer as duas coisas. Consegue contribuir para uma percepção errada, mas também consegue ser um veículo indiscutível e imprescindível para robustecer e credibilizar o trabalho da polícia, para o dar a conhecer, para dar a conhecer aquilo que são as suas maiores adversidades, as suas maiores dificuldades, o papel essencial que desempenha como regulador social e fazê-lo perceber que a polícia vai muito para além de ser uma polícia de trânsito. Muitas vezes esquecemos que ela é uma polícia de investigação criminal, das informações, dos idosos, da prevenção, das operações especiais, enfim, toda uma série de Mas coisas. isso é o que a comunicação social pode fazer. Mas o que é que faz na prática hoje em dia, na tua opinião? Eu não consigo mensurar, será sempre achometrismo ou empirismo, mas grosso modo provavelmente Está a ser politicamente é correto. muito mais atrativo para a comunicação social, permita a expressão, bater na polícia ou perseguir a polícia do que defender a polícia. Isso é inquestionável, é verdade. Porque é um bocadinho o que ele estava a dizer. Vende mais. Vende muito mais. É muito mais... Dá mais audiência. Claro. Tantas vezes, eu vou-vos dar vários exemplos. Bateu-se muito, lembro-se daquela situação na Amadora há muitos anos de uma Cláudia Tavares, acho eu. Aquela situação no autocarro, que depois o polícia foi gravado em cima dela, a tentar imobilizá-la, recordam-se? Não se recordam? Nós não seguimos muito a Não. CMTV. Não. Não foi só a CMTV, foram todos os canais. Certo. Pronto, ok. Então passou-se quase que se condenou na praça pública ao polícia que tinha sido de serviço, em que decide atuar dentro do autocarro porque ela estava com uma filha e não tinha um bilhete, e o motorista disse-lhe que tinha que sair, não tinha bilhete. E então começa ali uma troca de galhardetes, né? Bate pouco, alegadamente, e foi dado comprovado, alegadamente, foi dado comprovado, aconteceu. Ela maltrata o motorista, quase agride um motorista, até o polícia, que tinha sido de serviço, decide intervir, naturalmente. Para quê? Para evitar que houvesse uma escalada de violência. Ele sozinho, compreenderão que, não sei se têm alguma vez tentaram imobilizar alguém sozinhos. Não é nada fácil, por muito que nós até sejamos muito fortes e muito desenvoltos. Não é fácil. Sim, as minhas Uma filhas, pessoa para uma pessoa... os meus filhos tentam, mas não conseguem Não mobilizar. conseguem. Nota-se pela corpulência. Então ele, até a polícia chegar com algemas, teve que tentar aguentar, e ela a tentar agredi-lo, mordeu, puxou-lhe cabelos, e então há imagens a filmar aquilo tudo. E passa a ideia de a polícia bater numa senhora. Uma coisa que não tem nada a ver. Bem, toda a gente quase, como é que eu ia dizer isto? Lhe deu ali, quase martirizou a senhora. A senhora foi condenada e hoje a maior parte das pessoas têm convicção que ela foi absolvida, é uma mártir, que não cometeu nenhum crime. Portanto, a conduta dela foi irrepreensível, aderiu a muitas causas e manifestações ligadas, sobretudo, à facção política mais de esquerda, mas hoje a maior parte das pessoas estão convictas não, que ela foi literalmente ilibada e era mártir e que foi o polícia que lhe bateu. O polícia não foi condenado, foi ela que foi condenada, mas como digo, como mexemos tanto com as mentes e não houve a mesma preocupação em dar lastro e tração àquilo que foram as imagens na altura e à censura ao polícia, como foi depois de saberem que o polícia tinha sido absolvido e ela condenada, ninguém deu lastro disto na comunicação social. Portanto, o que é que ficou? Ideia primeira.
A percepção Então inicial. estamos a comunicar bem e com veracidade, com verosimilhança? Não estamos. É tal percepção. É a percepção. Olha, Bruno, vamos já continuar a nossa conversa, mas vamos passar para as nossas plataformas digitais, despedir-nos aqui da malta. Obrigado, Bruno, obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Se calhar para fugirmos um bocadinho ao caso português, existe a percepção, por exemplo, nos Estados Unidos. A atuação da polícia parece-me um bocadinho diferente da atuação da polícia aqui em Portugal. Não sei se é por haver mais crime. Parece? Eu acho que sim, ou pelo menos a percepção dos abusos policiais, não é? Portanto, aquela questão de pessoas que são abatidas a tiro, não é? Tiveste aquela coisa do George Floyd, o gajo tinha o joelho na garganta. Já estamos a misturar coisas. Estou a misturar tudo, porque esta é a percepção, não é? Mas existe, se calhar, por haver mais crime, e também acho que é uma percepção minha, mas acho que há mais crime nos Estados Não, Unidos. isso objetivamente há indiscutivelmente bem muito mais crime. Pronto, e se calhar até mais violento, né? Bem Porque é mais mais fácil violento. obter a... Bem, ainda bem, quer dizer que nós vivemos num país que verdadeiramente, pelo menos à data de hoje, se não o estragarmos, Certo. temos um país pacífico e seguro. Dentro Mas daquilo que existem abusos nos Estados Unidos. existiram abusos em todos os países do E se mundo. calhar nota-se mais, porque como há mais crime e como há mais atividade, nota-se esses Mas abusos. estamos a falar num país em que primeiro temos 330 milhões de pessoas, desde logo à cabeça. Temos aí problemas sociais e criminais bem mais evidentes. E também, sendo efetivamente os riscos maiores para a polícia lá, também os cuidados e a precaução também é maior. E com isto, não quero com isto dar aqui algum respaldo ou justificação para abuso, porque o abuso tem que ser punido, perseguido e responsabilizado, quem o leva a cabo, mas admito que os cuidados e a precaução lá dos polícias nos Estados Unidos seja muito maior do que a que nós temos aqui, naturalmente, porque o risco de ser abatido é muito maior lá. Sim, porque todos têm armas. É como o Brasil, que ainda é bem pior. O Brasil, só para terem ideia, são assassinadas quase 70 mil pessoas por ano. 70 mil pessoas Assassinadas. assassinadas. Quer dizer, são 3 vezes mais do que o número de fatalidades pelo terrorismo. 3 vezes mais do terrorismo no mundo. Portanto, isto é... Nós em Portugal temos 100 e qualquer coisa homicídios por ano, 120. Portanto, Mas meio isso- que logo isto tem escala. 120 homicídios Isso por que ano. tu falas, o exemplo que estás a dar no Brasil, acho que é mais o Já viram o resultado que é ser polícia no Brasil? mas é mais de guerras entre gangues, não é? É guerras entregamos e falsamente no fim de semana aparecem 30 mortos por corpos Pois. para recolher no meio da valete. Agora, mas sem esquecer que temos muitos polícias abatidos. Não há mês que passe sem haver 7, 8, 10 polícias abatidos. Quer durante o serviço, quer fora dele. Pois. Portanto, aqui sim não se brinca. E por isso é que também os níveis de tolerância para algum excesso são maiores. Porquê? Porque o Estado Social está tão degradado que as pessoas toleram que a polícia e compreendem que a polícia tenha que entrar de determinada maneira, agir de determinada maneira e no limite abater de determinada maneira. E isto já se vive e normaliza-se. O mal está quando, enfim, temos um tecido social completamente pútrido. E em Portugal não o temos. E, portanto, ainda bem que assim é, porque os casos de uso excessivo da força são mínimos, são isolados, e os números assim os indicam. Portanto, é muito fácil dizer que o polícia agiu desproporcionadamente, não é? Mas temos de esperar pelo resultado final, porque eu facilmente imputo algo que até no limite sei que é falso a alguém, e depois já de haver um desfecho final, no sentido de dizer, bem, isto é falso, isto não se provou, não é? E por isso é que nós temos muitas denúncias, não é? Mas poucas condenações. Porque a maior parte das... Muitas... É uma maneira de uma expressão. Mas Sim. fomos aos relatórios da Inspeção Geral de Administração Interna, vimos que efetivamente há muitas denúncias e que a percentagem de condenações é 0, qualquer coisa por cento. Mas não será que isso acontece porque eles tentam apagar? Que é a Inspeção Geral de Administração Claro. Interna, de modo algum. Aliás, se há Tentam algum defender indiretamente organismo os que os polícias temem, e temem, ainda bem, temem no sentido de que temem a Inspeção Geral de Administração, como temem a próprios serviços disciplinares e a Inspeção Nacional da Polícia e os serviços disciplinares, porque nós não podemos ser, como é que eu vou dizer, solidários, nem embarcar em fechar os olhos a comportamentos que são comportamentos que corrompem como a coletividade é vista. Portanto, há níveis de eu como comandante não posso tolerar determinado tipo de comportamentos. Posso tolerar algumas falhas. Determinado tipo de lapsos ou de erros ou de condutas não posso. E essas sobre elas eu tenho que ser ao mesmo tempo intolerante e flexível, mas também acreditar que existe a possibilidade
de para aquele e para outros ser possível reintegrá-lo e fazê-lo perceber que aquela conduta não pode repetir-se. Para onde é que caminha então a polícia? Porque eu estava a pensar agora no caso dos Estados Unidos, devido a haver tanta criminalidade e haver tanta esta questão sobre, digamos, a agressividade policial ou a injustiça da polícia, parece que agora toda a gente anda com aquelas body cams, né? Aquelas câmaras Uhum. no corpo. E bem, Isso em Portugal também existe, mas não é uma coisa, não é obrigatório, não, não, é? ainda Manda não toda a existe. gente. Ainda não existe. Houve aí Nem sequer é legal, não é? Porque Não, não já é legal, não. Isto já está, o diploma já foi aprovado em 2021. Aliás, eu discuti, portanto, depois é isto. Nós aprovamos leis, mas depois da sua materialização ou corporização demora anos. Portanto, quase porque é tornamos... difícil de encontrar um fornecedor de câmaras, é esse o problema? Não quiseram foi Mas- adquiri-las. mas Não qual houve lançamento de concursos públicos para as adquirir. Agora já vai haver, Há vantagem nisso? no que nas bodycams? Imensas. Aliás, as bodycams até eram um outro problema porque estavam nos tribunais, porque você sabe que a contratação pública é muito apertada do ponto de vista de regras, não é? Como nós vamos fazer um contrato, os três, e portanto é domínio privado, isso é um problema nosso. Desde que efetivamente não viola algumas normas imperativas, tudo o resto fica à nossa descrição. Os contratos públicos não, porque estamos a falar de dinheiro público, não é? E portanto, as regras de controle, por isso é que se fala tanto em corrupção, não é? Porquê? Porque se zigue-zagueou a norma, ou contornou a norma, ou fez-se um caderno de encargos à medida de amigos, não é? Por isso é que as regras são cada vez mais apertadas e ao mesmo tempo os processos são mais longos, não é? Mas 2021 foi há 4 anos. Não, mas o concurso público não é de 2021. O que eu estou a dizer, a lei foi aprovada para permitir, foi alterada, já existia para as câmaras na via pública, como temos no Cais de Sodré, no Bairro Alto, e em outras zonas na Amadora, por exemplo, temos um CCTV público e temos vários municípios a aderir a ele como uma ferramenta complementar à prevenção da segurança urbana, que nos ajuda imenso a nós, polícia. As bodycams foram introduzidas com uma extensão desse regime para que os polícias possam usar a câmara, e isto serve de duas maneiras. Por isso é que tem duas mais-valias. É permitir que nós possamos observar a conduta do ponto de vista da percepção do polícia, onde a câmara está, e ao mesmo tempo aplacar e proteger ao mesmo tempo e dar garantias para quem possa ser uma vítima de um excesso de força ou de abuso de poder, estar salvaguardado. Porquê? Porque a atuação está gravada. Ao mesmo tempo tem um efeito, a segunda parte, mitigador de quem possa, enfim, ser mais jocosamente provocador, afrontador ou até violento com as polícias. E, portanto, vai mitigar e vai dissuadi-lo de fazer o quê? De ser, enfim, de Qual é ser... o Mas contra-argumento? mas se tu tivesses a bodycam quando aquele tipo estacionou no lugar dos deficientes, tu não ias multá-lo? Ias multá-lo. Não Mas eu ia dizer, necessariamente. Não, qual é o não me o obriga, é isso que eu estava a contra-argumento? dizer. O regime contorno nacional dá-me alguma margem para poder ser pedagógico e com mais um princípio de oportunidade. Ele tinha acabado de parar o carro, perante o meu reparo ou a minha reprimenda, não foi logo, mas voluntariou-se logo em ir, estacionar no outro lado. Há necessidade. Mas tu não te ias questionar, epá, se isto fica gravado, vão-me levantar questões, porque é que eu não multei o gajo? Não, isso que eu estou a dizer, do ponto de vista legal, não há problema nenhum. Sim, existe esta maleabilidade da lei. Não é a lei, no plano sancionatório, o contorno nacional não é tão cega quanto no direito penal. Aí é que não há como. Como tem um crime, não há como. Agora, A contornação é diferente. agora repara, epá, se eu gravar alguém a cometer uma infração que ele não De serve trânsito. nada, não serve nada. Serve. Epá, Serve, olha, serve. no outro dia partir uma porta. Olha, vocês podem denunciar contornações. Direm, Escuta, o vosso vizinho estacionou. Não, mas não é assim. Por exemplo, uma pessoa estacionou, abriu a porta e meteu a minha porta para dentro. O carro gravou aquilo. Um Tesla. Sim. Exatamente. Pá, a gravação não serve para nada. Não serve para nada porque isso tem que ver com o foro em que estamos a falar. Isso é um dano involuntário. Isso é só, a única questão aqui é a questão pessoa fugiu. ressarcitória, que é eu reparar o dano que involuntariamente provoquei. Portanto, é um dano cível. E para esse efeito, a gravação de imagens, que é altamente questionável, primeiro, que essa gravação por parte do carro seja legítima, essa utilização, até para outros efeitos, eu acho que ela deve ser utilizável nos planos em que é possível. No penal pode ser, logo. No contorno nacional eu admito, no plano puramente privado eu não aceito. Isto é a lei que o diz. Portanto, não havia como, para esse efeito, ser utilizado como meio de prova. Agora, o meu vizinho é assaltado. Já pode. Já pode? Sim. Ou seja, depende do tipo de crime, é isso que estás a dizer. Não, depende do ilícito que estamos a falar.
Quando vamos falar de um ilícito penal é uma coisa, um ilícito contornacional é outra, um ilícito civil, que aqui estamos a falar só no plano da quê? Da indemnização civil, da reparação do dano. Uhum. É pouco mas se mais um do que gajo isto. parar e fizer marcha atrás, de propósito. Não, isto é um crime, Isso é um é um crime. crime de dano. Isto não há como, isto já utilizavam. Quer dizer, mas eram utilizáveis. Ok. Então o que nós estamos a falar é que no fundo existem várias vantagens. Quais são as desvantagens Espera aí, de... então se eu gravar um roubo, um assalto, Uhum. ou um É roubo utilizado, com uma câmara, é válido. é válido. Totalmente. Então quais são as desvantagens Por de ter acaso pensava câmaras? que não. Não, Mas é onde? neste caso. Câmaras onde? Em todo Parte lado. dos polícias. Neste caso, estamos a Não, falar os das polícias body é só cams, ganhos. câmaras na via pública, Só câmaras ganhos. nos carros. Só mais valias. A única menos-valia que, enfim, é o outro lado da barricada de quem contesta há uma tentação securitária de nós Que é a pormos privacidade. câmara. É a privacidade. É por isso. A questão é que a privacidade, isto quem discute no âmbito do direito, nós temos 3 círculos de privacidade, não é? Temos a parte pública, não é? Portanto, Espaço público. estou na via pública, um espaço intermédio em que ainda assim não é íntimo, que fica ali a meio caminho, Tipo, no café, numa casa de amigos, estou com os meus amigos, não é? E depois o espaço íntimo, e sim, dentro da minha casa, com a minha família, onde eu ando com pouca roupa ou com muita roupa, é o meu espaço íntimo, não é? E portanto, este sim tem que ter uma proteção blindadamente máxima. Portanto, o CCD apanha o quê? O primeiro perímetro, o primeiro círculo, que é o mais amplo. Portanto, o dano provocado a quem seja captado, ainda por cima com todas as proteções que estão associadas a ele, desde logo, só a polícia é que pode monitorizar estes sistemas. Não pode ser outra pessoa qualquer, só a polícia. São preservadas durante 30 dias. Não são utilizadas para nada, quer dizer que não são úteis para mostrar um crime ou coisa parecida, são destruídas. Portanto, qual é que é o dano para a minha privacidade, ou zero da vida privada? o receio é Big Brother, né? Não estamos à espera de ver de casais desnudos ali no Praça do Comércio a terem relações sexuais, não é? Podes não estar à espera, mas vais ver. Pois está bem, e as pessoas, no máximo é o polícia que está a ver. Como os outros passeiam por ali, não é só o polícia que vê, Ou um hacker. é um hacker, Né? um cracker, neste caso. Sim, mas uma das coisas, por exemplo, que se critica, por exemplo, na China. Na China existe muito esta questão das Muito. câmaras, não é? Mas para além das câmaras já estão a ir para outros níveis. Existe um sistema de pontos social, não é? Portanto, pessoas que não pagam impostos, pessoas que cometem infrações vão descendo, digamos, nos pontos sociais, não sei como é que eles chamam aquilo, e depois dá-te acesso a coisas diferentes na sociedade. Portanto, isso Acho começa que a isso- entrar no regime. Acho que isso não funcionou. Não sei. Isso é quase parece um regime pavloviano, quase. Exato. Não é? É um Mas eu bocado acho que isso é um bocado o receio das pessoas que são. Mas isso não é uma democracia. Eu sei que não é uma democracia, mas amanhã também podemos ter um. Por isso é que nós vemos os sistemas democráticos em decaimento. E temos cada vez menos. Temos aqueles híbridos, não é? Temos os sistemas democráticos, os autocráticos e aqueles que estão ali. E temos cada vez mais aqueles Os- ali. aqueles ali. Porquê? Nós estamos cada vez mais a polarizar as sociedades. E eu acho que ao empurrá-los para barricadas, em vez de os puxarmos para que efetivamente eles se encontrem, se unam, se discutam, mas cara a cara, não, estamos a puxá-los e a afastá-los cada vez mais. Aliás, vemos isto muito paradigmaticamente nos Estados Unidos, não é? Temos claramente uma sociedade partida ao meio, literalmente partida ao meio. Aqui, bem, a representatividade parlamentar mostra que não é bem assim e tem até uma representatividade muito eclética, não é? Acho que não sei se temos alguma vez, já há muitos anos não tínhamos tantas cores políticas na paleta, não é? Desde, se eu não estou equivocado, são 9, não é? Sim, temos desde os liberais aos mais de esquerda, né? São, portanto, 3 à esquerda, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 partidos. Nos Estados Unidos só temos 2. E não passa disso. Portanto, eu voto aqui São ou sempre voto os além. mesmos. Dois. São os partidos do poder. Portanto, é o PS e o PSD de lado do sítio. Uhum. Para o bem ou para o mal, aqui ainda temos alguma, enfim, diversidade maior, que na lógica daquilo que é discussão de checks and balances, não é? Costumam utilizar muito esta expressão, de pesos e contrapesos, não é? Ou freios e contrapesos. É bom. É bom, ainda verdade, que, é bom. enfim. É bom. Mas temos um problema aqui na nossa sociedade, em Portugal não tanto talvez, que é há uma tendência para o unanimismo. Ou seja, há um grande incentivo em estarmos todos de acordo. E muitas vezes o estarmos todos de acordo não é
a É isso e o favor, seguidismo. não é a favor de encontrar o consenso, mas sim o de calar aqueles que não concordam, não concordam com aquilo que estamos a dizer. Mas eu ainda vou mais além, é a diferença perigoso. ou o desacordo ser visto como uma afronta. Portanto, eu tenho uma ideia que até pode ser ousada, mas é logo vista como uma ideia fundamentalista, só porque é diferente do outro. Mas porra, desculpa lá a expressão, mas agora não posso ter uma ideia diferente. Parece como se já anda a medo. Eu prefiro nem falar, porque algumas só vou ideias ser hostilizado. já têm um autocolante, ou seja, o facto de tu verbalizares Procuramos essa patentear ideia, tudo e vais classificar para tudo uma e caixa. etiquetar tudo. Mas Estás isso, a ver? repara, isso tem a ver com unanimidade que a gente estávamos a falar, porque estávamos a falar por causa da televisão. A televisão, como nós sabemos, cada vez manda menos factos para a mesa, cada vez manda mais interpretações, não é? Opiniões. E percepções, Opiniões. ou opiniões logo claramente. E depois chama comentadores, que não sei de onde é que vem, às vezes, comentador, vai que o parte, eu conheço o gajo ali daquele lado, não é? Portanto, comentadores que vão confirmar aquela opinião. Comentador. Já temos muitos comentadores e cartilheiros. Exatamente, que vão no fundo, vão concordar com aquilo que acabou de ser veiculado, não é? Vão dar mais suporte, mais força. Não respaldo. Respaldo, exatamente. Uhum. Ou então chamamos dois comentadores que vão discutir o assunto, mas já estou basicamente de acordo. Veja o Mas tem a mesma seguinte. opinião. Tem a Veja mesma o opinião. seguinte. Eu fui ocupando no ano passado muito o espaço público em todas as televisões. E muitas vezes pedi e apelei assim, não tenham problema nenhum quando for lá o ministro ou o político, quem for. Não se coibam de me pedir para eu, se for um assunto da minha área de intervenção, façam-me o favor, eu vou lá falar. Porquê? Porque nem que seja para eu poder ser um contraponto àquilo que provavelmente vai ser um vómito de ideias que de sustentação e alicerce tem pouco. E portanto permitem pelo menos que eu, na dialética, possa desmontar ideias que são ideias completamente absurdas. Só depois temos um problema, é que também estes círculos de comentadores são círculos herméticos. Uhum. Eu próprio vou-vos contar esta história. Quer dizer, Um dia ligam-me tu para eu ir à querias TVI. querias ser comentador e não te deixaram. Não, eu Estás-te a vou queixar. intervindo muito. A questão não é essa. A questão é que às vezes não me deixam ir ou não me colocam com determinadas pessoas. Entes. E eu posso dizer, um dia, pá, um ano e tal, tinham-me ligado para eu ir a estúdio, um dia estar um painel de comentadores. E eu até vos posso dizer, eram duas pessoas, uma delas já tinha sido ex-ministro e o outro um ex-secretário de Estado. E eu até achei curioso, a sério. Até mas não queres? Não quero. Por favor, não tem problema nenhum. Sinto-me lisonjeado. Ainda por cima, tendo em conta o historial, não é? Os antecedentes. Passado meia hora ligam. Um deles disse que não entrava em estúdio comigo. Ele tem uma imagem para defender, não queria ser beliscado. Pronto, aí está a resposta. Não queria ser contrariado. Pronto. Eu fiz questão de lhe dizer porque eu entrei primeiro. Disse, mas venha na mesma. Vai entrar mais cedo. Disse, vai entrar mais cedo. Portanto, só tive eu e o pivô e depois é que entraram eles a seguir. Mas eu fiz questão de lhe dizer, depois já com a minha saída. Isso foi uma pena, não podemos estar os três lá dentro. Uhum. Mas já percebi que o senhor estava com algumas dúvidas. Estava Isso à com saída. receio. E ele ficou calado. Pá, porque Devias ter dito isso em direto. Pois Olha, não. vem Não agora ia. dois Não podia, comentadores. não voltava lá. não ia fazê-lo. Mas sim, há muito esta proteção de determinadas figuras, ou determinadas elites, ou pseudo-elites, ou para-elites. Há uma coisa que ninguém nos pode tirar, Opinador. que é a força do argumento. Ninguém nos pode tirar isto. Independentemente de quem eu seja, de que cargo eu ocupe. E ninguém nos pode limitar naquilo que é a nossa opinião argumentativa, desde que apresentada de forma respeitosa. Isto ninguém nos pode atacar. Seja aqui, seja onde for, seja com quem for. Seja da pessoa mais prosaica, mundana que exista, ao Sr. Presidente da República. Uhum. Ninguém nos pode tirar isto. E por isso é que eu acredito verdadeiramente que o mundo não pode ser mudado por mim ou por qualquer um de vocês, mas se todos pudermos efetivamente influenciar o mundo onde vivemos, a parte do nosso mundo, não tenho a mínima dúvida que o mundo amanhã é um mundo diferente. Tu sentes, Isto parece idílico, não parece? mas tu sentes confiança com base em tudo isto que nós estamos a falar?
Sentes confiança que nós podemos corrigir este rumo? Porque o que eu sinto é que não estamos a fazer Não nada. acreditamos na... Ok, eu também tenho esperança, mas Não, a mas esperança é uma coisa, a realidade é outra. Mas não, uma esperança dos livros, ou uma esperança dos filmes. Não, uma esperança verdadeiramente sentida. Mas não vejo nada que vá nessa direção, só vejo ficar pior. Então tens de começar logo por quem está ao teu lado. Influenciá-lo positivamente para que ele possa influenciar outro e fazê-lo em cadeia. Certo, isso A é tal chain. Não, mas isto funciona. certo. Nós Não acreditamos nisso, por isso é que gravamos este podcast e por isso é que falamos sobre estes temas. Mas a verdade é que na praça pública, portanto, na comunicação social, nos governantes políticos, tudo o que eu vejo é, pá, não estou a ver a caminhar para melhor. E quando eu vejo para tudo o que está a acontecer, especialmente o que está a acontecer na Europa, não é? Com todas as mudanças geopolíticas que estão a acontecer, com a Mas será falta que há de mesmo mudanças liderança, geopolíticas? Ou elas estão só mais à superfície? podemos dizer que elas são cíclicas, seja o que for. Mas Não, temos uma elas já guerra na existem. Europa, não é? Certo? Já tivemos. Já tivemos outras, E mas pensávamos que estávamos a E se ficar calhar melhores. não conhecemos verdadeiramente os interesses, só que as motivações estiveram subjacentes. Ou se calhar achamos que foi uma decisão de modo próprio e se calhar não foi. Se calhar foi acertada. Eu não sou conspiracionista, não sou. Mas há coisas que nós não nos devemos bastar com aquilo que conseguimos ver. Temos que ir para além do que conseguimos ver, do que os olhos nos permitem ver. E eu acredito que se nós estivermos atentos, nós conseguimos fazer outro tipo de leituras. Agora, o que está a passar, sim, a estabilidade não é nada boa. Não é? E são ciclos, nós nunca vamos ter ciclos de estabilidade perpétuos, não é? Não sei, sabes, o que nós estamos a ver com o que está a acontecer geopoliticamente na Europa nos últimos anos, quando estava a haver este conflito, durante este conflito entre a Rússia, a Ucrânia, a Europa, os Estados Unidos, já nem sei quem é que anda lá metido, a retórica era só uma. Portanto, nunca houve outra retórica. Nunca houve debate. Nunca houve debate. Todos os comentadores que iam eram todos a dizer a mesma coisa. E agora, de repente, acontece uma coisa completamente diferente, porque chegou um novo presidente E dos agora já Estados se Unidos. admite, por exemplo, cedência de território, não é? Já se começa a falar dessas Já coisas. se fala de acordos para compensar investimentos e apoios, Certo, já se fala de uma data de minerais, coisas que eram retornos. proibidas de falar. Pois. E que se alguém dissesse é porque era um agente do Putin. Não é? O tal rótulo, não é? A tal caixinha. E agora estamos a iniciar um novo ciclo, as coisas Uma estão a coisa eu mudar tenho a novamente. certeza. Como é que eu Quem tenho não ganha confiança? são os ucranianos. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Quem ganha? Se calhar quem não ganha é a humanidade, não é? Mas Não, como é que eu posso ter, indiscutivelmente, não é? como é que eu posso ter confiança na comunicação social, todas estas pessoas da praça pública, pá, quando já fui manipulado? Foi o Covid. O Covid foi a mesma situação, não é? Portanto, era só uma conversa, e depois mais à frente fomos descobrir, afinal isto tem muitas Eu cores. acho é que nós temos que ter acho que temos que ter noção, e acho que o grande perigo que nós vivemos, já não estou a falar em termos do contexto todo que estás a dar, mas, por exemplo, na nossa sociedade em Portugal, acho que nós estamos num momento crucial em que a percepção que temos, ou começamos a ter, falando em percepção, uma palavra tão usada hoje, é que há um aproveitamento político das questões de segurança que pode efetivamente pôr em causa a segurança. Ou seja, de tanto se falar que há percepção de insegurança e o rei que o parta, nós que somos considerados os países mais seguros do mundo, não é? É, mas isso também não pode fazer com mas, que... mas é que efetivamente nós temos a tirar grandes benefícios da segurança que temos. Económicos. Esse benefício Sobretudo. económico. Sim, porque há pessoas que vêm viver Eu não para tenho a cá. mínima disso, porque por Há causa da empresas segurança que que vêm existe viver neste para cá por país. causa da segurança. Investimento, a visita, turismo, Claro, tudo tem exato. claramente um dos primeiros fatores. Eu já escrevi sobre isto e analisei isto. Normalmente o fator de segurança anda entre o primeiro e o segundo fator. Claro. Que mais atrai quem quer, em termos daquilo que é tomada a decisão entre vou mudar para que país, vou visitar que país, vou investir em que país. Não tenho a mínima dúvida que a segurança como fator é o primeiro ou o segundo em vários estudos É verdade. feitos cá e lá fora. Portanto, estar a pôr isso em causa por ambições políticas ou por oportunismo político é criminoso. É arriscado. Tem pelo menos um risco. Agora, não quer dizer que nós devemos, como sempre fizemos, durante muito tempo fizemos, que é não discuti-la. Ela deve ser discutida, contrariamente a outros setores da sociedade, com muito cuidado. Com muito cuidado. Para que efetivamente não se alimentem erradamente percepções. E isto pode ter um efeito de segregação, de alastramento do medo, de deslocalização, de guetização. Tudo isto pode ter esse condão, não é?
Por outro lado, também não podemos deixar de olhar verdadeiramente para os números, pelo menos conhecidos, porque depois temos sempre os não conhecidos. Eu adoro quando. Então, e as cifras negras? Eu pergunto, eu devolveria, mas o senhor sabe dizer quais são? Porque elas são negras, não é? Não sei quais são. Nós temos noção que há crimes que ficam por reportar ou por dar notícia deles, não é? Pois está bem, mas para eu ter noção das cifras negras tenho que fazer inquéritos de vitimação. Eu pergunto, Mas foi sempre feito um houve. inquérito de vitimação? Não foi. Então como é que você pode dizer que as cifras negras nos crimes sexuais é de 50%? Não faço a mínima ideia. Não é? E antes era quanto? Já não se fazem inquéritos de vitimação há imenso tempo. Claro, Portanto, eu vou-me não. estribar em Se quê? não tens termos de comparação, não consegues Não comparar. tenho, não posso comparar. Agora, posso comparar e ver assim, bem, primeiro, como é que se analisam estatísticas? Não é que não é só olhar para ela do ponto de vista global, não é? Porque globalmente ela não diz nada. Diz o quê? Diz que aritmeticamente ela subiu ou desceu. Mas depois temos que fazer o quê? Desagregar. E desagregar não é só desagregar os números, desagregá-los por áreas, regiões, locais, concelhos, freguesias, sítios. Para que efetivamente se perceba se temos ou não temos, como agora parece-me incontestável dizer, que a Rua do Bem Formoso tem problemas sérios. Não é a única rua com problemas nesta cidade. Mas não vamos passar a ideia de que existem ruas do Bem Formoso onde elas não existem. Como que transformar avenidas de liberdade em ruas do Bem Formoso. Quando nós queremos é fazer o caminho inverso, que é tornar as ruas do Bem Formoso em avenidas de liberdade. Certo? Quantas menos houver, melhor. Não é? Para a cidade, para todos nós. Para que não tenhamos medo de ir ali ou ir além àquela hora do dia. Certo? Agora, temos de perceber se naquele sítio determinado tipo de crimes que globalmente até desceram, mas se ali até podem ter subido. Certo? Então, para quê? Para conseguirmos incidir sobre o problema. Isto é que é gerir de forma orientada, de forma inteligente, analiticamente orientada, a minha decisão e o meu investimento do ponto de vista securitário. Porque se eu vou meter polícia num sítio onde eu sei que não tenho problemas, estou a fazer uma gestão, uma má gestão. Sim, mas aí a questão, a discussão é se nós estamos a agir sobre o problema, estamos a agir sobre a manifestação do problema, não é? Ou seja, quando tu Eu estás quero acreditar que é sobre o problema porque quem decide por onde é que vão as polícias é a polícia. É as estruturas de comando da polícia, as estruturas de direção da polícia. Uma coisa são as linhas programáticas políticas. O governo tem o direito, foi eleito, não é? Não, o que eu de quero- emitir linhas programáticas. O que é que eu gostava de ver mais? Mais operações de trânsito. Pode pedir isto, é legítimo. Oh, Bruno, mas há questões que não têm a ver com a polícia, não é? É claro, a segurança não passa apenas pela Ainda há polícia. bocado estamos a falar do Brasil, portanto, o facto de haver tantos homicídios no Brasil, isso é um fenómeno das grandes cidades, não é? Porque tu vais para fora das grandes cidades e é perfeitamente seguro. A circulação fora na província não tem nada a ver com aquilo que são as grandes cidades no Brasil. Mas isso é uma questão social, portanto, ou seja, o problema de fundo é, sem dúvida, social. É a pobreza que existe. E depois, obviamente, toda a fuga que as pessoas têm de se organizarem em grupos criminosos, não é? Que conseguem facilmente dar uma alternativa a eles do ponto de vista económico. São verdadeiros microestados, alguns deles. Favelas, não é? Sim, são Não estados são só dentro. favelas. Mas a própria favela não é uma dinâmica económico-social. A dada altura que tudo cria- se confunde. A dada altura tudo se confunde, imagina. porque entretanto estas micro-organizações não se bastam em manterem-se confinadas. Já investem em candidatos para deter o controle político. Já exportam. Depois já se confunde tudo, já temos tudo misturado. Sim, é como os cartéis no México, não é? Não, já se exportam, já não, fazem, não há cartéis no México. já se internacionalizam. Não. Há Não há? cartéis. Cartéis do ponto de vista de produção é Bolívia, Peru e Colômbia. Depois temos a plataforma de entrada nos Estados Unidos. Por isso é que o México é importante na rota do tráfico de drogas. Pronto, os cartéis cartéis- expandiram para lá, é isso que estás a dizer? não é? Certo, sim. Portanto, a produção não existe no México, como não existe no Brasil. O Brasil é a maior plataforma de expedição de droga, de cocaína, para o mundo. Porquê? Porque, provavelmente, tem a maior costa. Só 48% do território é brasileiro, na América do Sul, não é? E tem a maior costa para o Atlântico, não é? Portanto, naturalmente que são um parceiro fundamental em termos de ligação entre, curiosamente, as máfias europeias que estão lá e que têm consórcios estabelecidos, não é? Pactos bilaterais com quer a zona fornecedora, portanto o país de origem, né? Os cartéis que produzem, depois com todo quem engrena nesta cadeia de transmissão. São agentes de exportação. Sim. Empresas exportadoras. Temos de trazer aqui ao Bitol com
um tipo de um cartel para nos explicar como é que é um negócio Como é deles. que funciona? Temos albaneses a controlar, com uma máfia italiana, com a Drangheta, grande parte do tráfico de cocaína na Europa. Albaneses, vocês dizem, Albânia, esse país tão pequeno, não é? É tão pequeno e tanto talento. Ok. É incrível. O que tu estás a dizer é que quando ganha força, depois vai-se expandindo para os sítios onde é economicamente necessário para eles controlar determinadas coisas, seja pessoas, seja políticos, seja rotas, porque é um grande negócio. Para mim, aquilo é rentável, Não era mais fácil legalizar aquilo tudo e pronto. era a única solução. Só que eu percebo que socialmente isto seja difícil de explicar. Não sei, temos tantas drogas já legais. Pois temos, e pergunto aqui qual é a diferença entre oxicodona, codeína, morfina ou até no limite fentanil com outro qualquer opiáceo, a heroína, por exemplo. Qual é a diferença? Nenhuma. Não sei, não percebo nada. A diferença é que este é produzido Felizmente. legalmente e este é produzido legalmente e controlado e patenteado pelo sistema farmacológico. Portanto, uma máfia é ilegal, outra máfia é legal. Uma Isso. paga impostos, outra não paga. Não tenho nenhuma dúvida. Do ponto de vista de composição qualitativa é exatamente igual. Aliás, eu sou formador da Frontex, já ouviram falar da Frontex, que é uma agência europeia de fronteiras, criada pela Europa, sobretudo quando efetivamente se instalou no início ali de 2010, fins da primeira década de 2000 e início da segunda década, de muitos migrantes a virem, sobretudo da África, e da Ásia, para a Europa. Isto para dizer o quê? Agora perdi-me. Estamos a falar das drogas e da legalização das drogas. Sim, e entretanto, os polícias europeias começaram a mobilizar-se para ajudar a Frontex a ir controlar os portos de entrada, onde havia mais pressão: Grécia, Itália e Espanha, maioritariamente. Com a rota dos Balcãs, com a rota central do norte da África e a rota ocidental. E entretanto, percebeu-se que havia necessidade, do ponto de vista da decisão europeia, de criar um grupo, uma polícia dentro da Europa. Portanto, em vez de ser os países a dar, cria-se um corpo permanente de polícias. E então eu fui convidado para ir lá dar formação, quer na área do tráfico de seres humanos, quer na área do tráfico de droga. E o exercício que eu fazia com os meus alunos, ou formandos, que eles eram pessoas muitas vezes já de barba rija, era: vocês imaginem-se que são o presidente dos Estados Unidos, portanto o homem mais poderoso do mundo, em tese, e têm a possibilidade de tomar uma decisão para acabar com o tráfico de droga internacional no mundo. Cada um de vocês vai-me dar uma ideia. O que é que fariam? Então eu meti num quadro, não é? Começava a escrever e um dizia: pena de morte. Outro: queimar os campos de ópio. Segundo, endurecer as sanções económicas aos países produtores. Terceiro, endurecer as penas. 4, confisco. 5, depois de andar por aí adiante. E tu disseste, já fizeram isso tudo. Pronto, Já foi feito. legalizar tudo. E agora? Todas elas inconsequentes. Portanto, a única solução é legalizar. Não tenho a mínima de que legalizando o preço cai a pique. Retirar o interesse económico. É sempre o problema, o incentivo. É, Não retirar tenho o nenhuma interesse dúvida. económico. Agora, isto tudo tinha que ser feito compassadamente, tinha que ser muito bem explicado para que as pessoas eu não sei se recordam, porque ele recorda de certeza, quando foi a descriminalização da droga, não é? Do consumo, em 2000. Toda a gente achou, e na altura os comentadores, e vai subir. Agora é que vai ser. Não subiu, até desceu. Isso é quando fizemos as salas de chute e essas coisas todas, não é? Não, estamos a falar das drogas. Não, as drogas leves deixaram de ser crime. Despenalizar as drogas leves. Mantiveram-se Despenalizar. contornacionalmente puníveis. Portanto, continua a ser contornação, mas não deixou de ser crime. E o tráfico, o consumo não nos parou, de modo algum baixou. Uhum. Já teve o efeito, um dos efeitos pretendidos. Portanto, eu acredito que legalizando, controlando e regulando, provavelmente reduziríamos este problema em quase toda a sua amplitude. Será que a solução para a migração na Europa também passa por algo desse género? Há um Migração problema, tem problemas um problema culturais diferente. Eu sei que tu estiveste natureza. envolvido nisso, portanto, Tive. um bocado como é que... E a preocupação da Europol do seu mandato era... A tua experiência foi em Itália, não é? Foi só em Itália. Com a Europol foi só em Itália. Na introdução, no controle Basicamente fazemos dos o controle imigrantes. naquilo que eram os centenas de migrantes que vinham, não é? Que acreditava-se que podia vir nessa mesma corrente, podiam ver dois tipos de pessoas que não deveriam ser controlados. Nós devíamos ter a capacidade de evitar que elas entrassem no espaço europeu. Ou terroristas,
ou ex-terroristas, ou criminosos, ligados ao próprio tráfico de seres humanos, por exemplo. Ou à comercialização irregular de trânsito de migrantes. E como é que vocês vêm? Perguntavam, és criminoso ou terrorista? Claro. Eles diziam logo, olhavam para mim e diziam logo. Não, há técnicas, entrevistas e procedimentos técnicos que a polícia leva a cabo para despistar e fazer um vetting de segurança consistente, possível, para evitar que isto fosse uma porta aberta, para só chegar aqui e entrar. E detectaram-se, não foram muitos casos, mas chegou-se a detectar vários que tinham tido ligações a atos de terrorismo lá, porque o terrorismo não se passa na Europa. Eu sei que nós nos toca, só nos lembramos dele quando nos toca a nós aqui na Europa, mas todos os dias há atos terroristas, olhem, no Iémen, no Afeganistão, no Sudão do Sul, na Somália, no Níger, na Nigéria, no Chad, no Mali, e lá em casa a maior parte das pessoas vão dizer: onde é que ficam esses países? Não nos toca a nós, não é no solo europeu, mas é um problema. Aquele é o Boko Haram. Toda a gente sabe que é a Al-Qaeda, já ouviu falar o Daesh, não é? O Boko Haram. São os tipos que estão no E o Quênia. Al-Shabaab. E Al-Jihad não sei de onde. É que eles são às dezenas. Norte de Moçambique. Há uma extensão da Al-Qaeda no norte de Moçambique que está, em cada delegado, a fazer o que está a fazer. Porquê? Há sempre razões de ser, não é só a questão da fé islâmica. Tráfico da droga. É incentivos Neste financeiros. caso é controle de zonas que têm com... Lá tem muito gás. E gás dá dinheiro, não é? Mas o gás é em mar. É no Sim, alto mas mar. bate sempre no incentivo Mas financeiro. também há ali minérios, é uma zona rica ali. E vamos encontrar na história vários exemplos disto. Porque é que houve invasões em determinados sítios e determinados locais num determinado momento? Há sempre razões. É muito estranho haver só razões de âmbito religioso ou político ou territorial. Tem que haver outras razões de fundo. E muitas vezes toca nas razões do Ocidente, né? Sim. Temos que ser honestos. É verdade. Mas a verdade é que tu falaste aí de um termo que foi porta aberta na Europa. E volto ao tema da percepção. Há uma percepção de porta aberta na Europa, porque as pessoas que vêm nesses barcos, né, tu próprio disseste, verificamos que são terroristas no melhor que conseguimos perceber, e o resto, welcome. Não, nem todos. Muitos são deportados. Muitos são deportados. Aqueles que há ali quase um cheque em branco é quem pede asilo. Mas tem que fazer uma verificação se o pedido de asilo é razoável, vem de uma zona de guerra. Isto é tudo legítimo, não é? Sabes lá de onde é que eles vêm, né? Eles podem dizer o que quiserem. Temos que fazer algo mais do que isso, não é? E se confirmarmos, por exemplo, sei lá, que ele é do Congo e efetivamente o Congo está em guerra, já entra dentro dos quesitos de entrada, ou de integração, ou de pedido do requerimento de asilo político. E, portanto, aí temos que o conceder. O que não se admite é deixa-se entrar e depois, despreocupadamente ou desprendidamente, não queremos mais saber onde é que ele foi, onde é que ele foi, se ele veio trabalhar, se o ajudamos a integrar. E por isso é que os mecanismos, a segurança passa por aquilo que é uma regimentação de vários mecanismos que acompanham, ajudam e incluem as pessoas. Não pode ser, senão, o que eu digo, se for só o policial a ir quando há problemas, nós não estamos a ajudar. Estamos a permitir que haja nidificação de culturas que se mantêm herméticas porque não se diluem depois com a nossa. A nossa devia, de certa maneira, absorver sem expurgar a cultura deles, não é? De quem vem, mas cruzar como se fosse, não é? Nós temos um cruzamento biológico, não é? Se eu tiver um filho de uma vietnamita, vai sair um ADN completamente diferente se eu tiver uma portuguesa, não é? É normal, porque os ADNs são manifestamente diferentes. A cultura é igual, não é? A cultura vai-se moldando de acordo com aquilo que são as interações, vamos chamar assim, culturalmente sexuais, que vão entrecruzando e vão criando culturas com um rosto diferente, não é? E também modificam a nossa cultura. A nossa cultura de hoje não é de há algum século atrás. Claro. A questão é também a velocidade a que a cultura está a mudar. Mas antes de irmos ao tema da cultura, que é um tema relevante, eu questiono, porquê é que nós não fazemos ao contrário e não... Por exemplo, se eu quiser ir aos Estados Unidos, eu não me meto num avião, chego aos Estados Unidos e quando chegar lá digo, olha, eu quero entrar. Eu tenho que pedir um visto. Não, podes fazer isso. Voltas para trás. Vou voltar para trás.
Portanto, eu tenho que pedir um visto antes. Porquê que nós não criamos esses controles? Porque esse controle que tu estavas a fazer era em solo europeu, Bem, isso Sim. é feito. com o Europol. Porquê que isso não é feito lá? Está bem, mas isso estamos a falar de barcos ilegais, não é? Está bem? Estamos a falar, Porquê que não é feito estamos lá a na falar de mesma? transporte Então, se ilegal. temos um país completamente em caos, em guerra, como é que ele pode pedir um visto? Vai pedir Não um visto sei. através de quem? Não faço a mínima ideia. Não tem como. Aí por isso é que existe este mecanismo de E não é para só, esses acho que não é só isso. É simples. recebê-los. Para os outros, são os chamados migrantes económicos, não é? Que é, eu vou para a Europa. Porquê? Porque quero ir para a Europa. Gosto Quero ir mais do trabalhar clima na lá. Europa. A coisa já não pode ser assim. E sobre esse efetivamente devemos ser, não inflexíveis, mas devemos ser exigentes. Que é, tiveste a oportunidade para fazer o pedido via embaixada, não é? Ou consulado. Se houver, não é? Se não houver, tem que ir ali ao país ao lado. Nós não temos embaixadas em todos os países do mundo, não é? Mas quero ir para a Europa. Mas à partida haverá sempre uma embaixada da Alemanha, ou de Itália, ou de Espanha, em quase todos os países do mundo. E se eu gostava de ir para a Espanha, vou e peço, olha, gostava de ir para que haja aqui um vetting para saber se é possível ou não atribuir um visto. Nós próprios fazemos isso com todos os países. E em particular os países de língua e cultura portuguesa, não é? Ou os PALOP, sobre os quais existe até alguma facilitação maior, não é? Porquê? Porque há aqui um Contexto histórico, sim. espaço comum, um denominador comum, um solo comum, não é? De olhar para eles como irmãos e, portanto, há alguma facilitação mesmo. Não quer dizer que seja à vontade. Pois, mas se calhar devíamos ter como política facilitar ou incentivar, se quiser, a imigração desses países para Portugal, dos que quiserem vir, de facto, Controladamente. controladamente, Porque nós precisamos mas de mão de forma obra. mais ativa. Porque, Mas porque eles, precisamos de pessoas que, na origem, possam fazer também esse trabalho. Aliás, é uma coisa que a Frontex estava a procurar fazer, a mas, repara, Europol. mas se nós fizermos isso, nós vamos ter mais pessoas que são mais próximas de nós culturalmente do que as outras que vêm de culturas que não têm nada a ver com a nossa e que depois criam a tal percepção de insegurança devido ao medo daquilo que é Acho que diferente. essas, se calhar, depois nem cá ficam. Ou ninguém quer ficar. Em Portugal não, mas nós aqui estamos a falar num contexto europeu, Sim, não é é? verdade. Quer dizer, Enquanto os somos europeus vão querer ter um destino, não é? Quer dizer, somos a Europa, não é? Este continente e tal. Ou seja, não temos capacidade sequer de patrulhar o Mediterrâneo e conseguirmos definir as nossas regras? É que essa é a Bem, percepção primeiro o que eu tenho. Mediterrâneo não é Eu não nosso. sou, eu não sou Não é contra. só nosso. Está bem, não é só nosso, certo? O nosso não é de nenhum. É certo. Epá, eu não sou nada contra a imigração. Eu não sou nada contra isso. O que eu não percebo é que parece que há simplesmente uma. Nós não temos uma estratégia para isto, não é? Portanto, Não, mas tem eles. Epá, repara, essa imigração que o Bruno teve a controlar em Itália é a imigração do desespero. São não pessoas sei, que estão é um dispostas. incentivo económico para São- aquelas pessoas que são vão fazer o grande tráfico. A grande parte é. São pessoas que estão dispostas a morrer afogadas para ter uma hipótese de Mas chegar eu ao outro acrescentava lado. outra coisa aí, é deixar as suas casas. O seu lar, a sua origem, o seu berço. Por muito que o berço possa não, à distância, para nós parecer um berço, eu dispensava, não é? Morar no Níger, que é um dos países mais pobres do mundo. Mas se calhar quem nasceu lá, se calhar custa-lhe imenso abandonar o seu país, com todas as suas dificuldades. Uhum. Ninguém gosta de abandonar a sua casa. Eu acho que sim. Portanto, temos que Concordo. olhar um bocadinho, cara, porque é que eles vêm? Porque é que eles se arriscam? Eles Não é? vêm para Correndo precisam. perigos muito grandes. E quantos não morrem? Mesmo no Mediterrâneo. Pois, mas o Quanto tema, mais no Atlântico. o tema é esse mesmo, é que nós não estamos a resolver o problema, estamos a tentar resolver as consequências do problema. Claro. Não é fácil resolver um problema desta dimensão a partir do momento em que nós não temos domínio, o controle sobre tudo, sobre todo o processo. Nós E temos responsabilidade pela existência temos o do que é que problema. fazemos? Devolvemos para eles entrando amanhã de andar outra vez? Não, isso é a consequência do problema. O problema está no Então outro. temos que intervir onde? Na origem? Ou então não intervir, se calhar o problema está mesmo na Para fazer o intervenção, quê? né? Não Montar sei. um muro no Mediterrâneo, como o Trump disse que ia criar, que eu já estava criado há não sei quanto tempo, no México. É um problema muito complicado. Ou autotarifar-se, não é? Ou fazer ameaças completamente vãs. Certo, certo. E há argumentos para os dois lados. Eu gosto simplesmente de pensar nos vários argumentos, né? Epá, Há o argumento, olha para as pirâmides, como é que se diz Mas pirâmides? para, mas pelo menos não Europeia devíamos criar o dos caos. países europeus, não é? Pá, nós não temos Doutor, jovens. Mas peraí, acho que não devíamos criar o caos. Se há uma coisa que tu te disseste, e bem, epá, às vezes é melhor não intervir. Por exemplo, este assunto, este tema da entrada em Itália dos imigrantes que vêm do norte da África, agudizou-se ou passou a ser banal a partir do momento que o regime de Gaddafi foi extinto, Na Líbia, sim. da Líbia, não é?
Ou seja, a partir do momento que a Líbia se tornou num país ingovernável, pá, veio tudo dali, não é? Piorou a Enquanto situação, sim. piorou, mas drasticamente. Vem não é? muitos da Levando- Líbia, mas também vem Antes muitos disso da não havia. Tunísia, por exemplo, ainda hoje. E a Tunísia até é um estado mais ou menos estável, não é? Pois, Ali na zona dos países berberes, não é? Portanto, o Norte de mas se África, nós intervimos nos países, os magrebinos. se nós não estabilizarmos, se a Europa quiser ser Sim, mas segura, nós tentámos ser mais estabilizar a segura, Líbia. nós não tentámos estabilizar Não, a tentámos, Líbia. até Nós demos para lá destruímos. barcos. E tal, deu barcos para lá. Escuta, nós destruímos a Líbia. É Isto diferente. é outra coisa, estamos a falar lá atrás, certo? Como fizemos o mesmo no Iraque. Certo. Exato. Bem, nós até fomos aos Estados Unidos de forma E unilateral. levámos com tudo, não é? Na Na Síria. Síria, o Iraque, o Sim, mas Afeganistão. depois olhamos para esses países sem conhecer muito bem a história deles. E isso é uma coisa que também me magoou um bocadinho, que é até o próprio Irão. Estamos a falar de países que têm uma história incrível. Aliás, os povos mais antigos do mundo são daquela zona. Uhum. E quando falamos, por exemplo, do Irão, se esquecem da Pérsia, ou quem foi o Império Persa, é um bocadinho dramático. Quando falamos, por exemplo, do Iraque, esquecendo que era a zona da Babilónia ou da Suméria, ou dos assírios, que estamos a cometer aqui uma grave como é que eu ia dizer, depreciação daquilo que é a história destes povos, que para o bem ou para o mal, infelizmente hoje vivem uma grande instabilidade, mas que foram grandes povos no passado. Não é? Ah, Bruno, não é a história desses povos, é a nossa história. Certo. certo, eu queria dizer, não, a Como é história, o eu gosto berço de da olhar para o mundo humanidade. como o mundo não é ninguém e é todos, não é? Uhum. E não há aqui, isto foi uma questão de organização administrativa, para dizer que Portugal, não é? Depois andámos aqui à pancada com os espanhóis, para eles já perceberam que era melhor não se meter connosco, não é? Porque nós éramos muito fortes, então lá ficaram no canto deles. Ou nós ficámos no cantinho. Nós ficaram no nosso canto, eles não venham cá mexer muito. Preocupem-se com os muçulmanos, nós já tratámos dos nossos, não é? Yeah. E ainda por cima viviam sem convivência com os muçulmanos que cá estavam, que ainda é pior. É ridículo, não é? Nós estamos a expulsá-los só por uma questão. Aí sim foi enfim, de fé, não é? Dizem eles. Porque o último califado, que era em Granada, se eu não estou equivocado, acho que não havia fricções, clivagens, toda a gente vivia bem uns com os outros. Mesmo com os algarves, não é? Quando... Sim, portanto, Não, e o tema que eu estava a falar, outro que é, nós temos um problema populacional, temos um problema de... cara, Tu não, há pouco agora falaste temos uma mão taxa de de obra. natalidade muito grande. Nossa taxa de natalidade está nas lonas. Não, né? não, agora com os novos, com este não têm parado de crescer. Certo. Portanto, o argumento de corta a imigração toda e não há migração para a Europa, isso é... Pá, nós falimos os países, porque nós não temos capacidade de manter os estados que nós temos aos níveis que nós temos, se nós não tivermos uma pirâmide, como é que se chama? Pirâmide, não é etária? Pirâmide etária? Sim. Equilibrada, né? Nós temos ali uma coisa que não faz qualquer, está invertida. Falando do sistema de pensões não aguentar, não é? Exato. Não há Portanto, a sustentabilidade. segurança social não aguenta e, portanto, é um problema bicudo. É bicudo. Mas eu sinto que nós temos estado a gerir o problema, não temos estado a pensar sobre o problema, não temos uma estratégia sobre o problema, estamos simplesmente a gerir o problema. Já temos que fazer mais um escrito. Já temos poucos, não é? Yeah. E se calhar mais do que gerir o problema, gerir as consequências do problema Nem em que vez de estamos a olharmos para o problema real. alegadamente, ele ainda não foi anunciado, mas quase 1,5 milhões de migrantes. E imigrantes. Certo. É muita gente. Estamos lá naquele limiar de... Quem é que falava disso? Era do Gaulle? Não era do Gaulle nada. É um presidente francês que falava que tudo o que seja acima de 15% já entramos aqui no limiar de que a coisa pode não correr muito bem. Yeah. Depois já há todos os desafios Depois 15% em alguns sítios pode ser 30% já. e depois acabamos com Não é aquelas nós e os outros. Eu situações. sei que é depois difícil. Nós não devemos colocar isto. Nós e os outros. Acabamos com Mas durante aquelas. algum tempo até que nós reconhecemos os outros como nós e vice-versa, leva algum tempo. Tem que haver esbatimento de barreiras, não é? Tem que haver interação. Se não houver... Sim, começam-se a criar bolhas. Yeah. E isso depois cria desequilíbrios na sociedade e cria percepções erradas. E pancadaria e crime. Exatamente. E dificulta o trabalho da polícia. Muito. Olha, Bruno, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigado, eu. Excelente ter esta conversa. Malta, obrigado a vocês. Já sabem, se ficaram até aqui é porque a conversa foi interessante e seguramente vocês conhecem alguém que também quer ouvir esta conversa. Partilhem com eles. Deixem-nos o like. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Falar com a Frigideira está sempre disponível. Bruno, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Done. All right.